Cara, imagina só a loucura, eu acordo de manhã, saio pra trabalhar, é rádio, é televisão, é canal do YouTube. Eu não paro, em nenhum momento meu BYD Song Pro dá trabalho. Muito pelo contrário, ele me ajuda. Olha, hoje eu tô tranquilo, viu? Diferente da torcida do São Paulo, hein? Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, é o soberano, hein? Mas a fase não tá nada boa. E eu tô chegando agora para entrevistar meu parceiro Rogério Barolo, que sabe tudo de São Paulo, mas que tá preocupado pra caramba, diferente de mim, que tô com o meu BYD Song Pro tranquilaço. Começando mais um Benjamin Mútil. Nossa, o convidado tá bravo hoje, não tá não, Bruno? O cara tá bicudo, né? Você quer melhor começar novo? O cara tá me intimidando. Você tá me olhando feio por quê? Fala, Barolo! Qual o motivo que eu tenho pra sorrir? Me fala, com o meu time, né? Caramba, já! Fala oi, beleza? Você falou que eu tô mal-humorado, eu tenho motivo pra estar feliz? Pô, você tá com uma bermuda do Raço de Porão. Você é do movimento também? Você é do punk rock? Rock and roll, né? Rock and roll. A gente é do barulho. O dólar aumenta e nossa dívida também. O dólar aumenta e nossa dívida também. Eu não sou fofo, Benja. Muita gente fala, barulho é louco. A Elô fala assim, o barulho é mó fofinho, não é? Não sou fofo. Não sou o cara que tem um canal no YouTube fofo, não sou. Porque a Elô falou, em 1963, ela trabalhou com você no Mesa Redonda. Eu já era, o Zé Italiano estava começando, o Perão. Peruzzi. E ela sempre falou, Milton Peruzzi. E ela sempre falou, nossa, o Barolo é tão fofinho. Não sou. Não, nunca fui. Nem na época que estava tricampeão mundial, Libertadores. Não, na época do tricampeonato mundial da Libertadores eu era insuportável. Será que ele disputa São Paulino mala? Era. Não era mala. Eu lembro que na época, eu estava na faculdade nessa época, eu estudei em Bauru. E lembro que nessa época a gente ia tomar cerveja no bar da faculdade e não conversava sobre futebol. Começava a discussão, eu levantava e falava, você fica discutindo aí, corintiano, palmeirense, fica discutindo, eu não vou discutir com vocês. E na República que eu morava, a gente morava em 8. E tinham 2 São Paulinos, eu e um amigo meu. A gente não conversava. Começava a discussão, a gente falava, vocês são nível muito baixo, a gente vai sair. Imagina hoje como eu estou me sentindo. Aí os anos se passaram. Ainda bem que eu não cruzo com mais ninguém da República, né? Graças a Deus. Os palmeirenses, os corintianos. Barolo, mas falando sério, você acha que... eu tenho um monte de amigos São Paulinos que é chato pacas, velho. Chato. Por que parece, até hoje eles continuam chatos. Mas você acha que muito do que está acontecendo em São Paulo hoje é preço de um pouco da soberba, do soberano, do trimundial? Ninguém fala que São Paulo não é trimundial, óbvio que é. Mas não incorporou demais isso aí, não? Beija, mas eu acho que o torcedor pode, cara. O torcedor pode. O torcedor do Flamengo hoje pode ser soberbo. Mas isso vai para lá. Não, então, o torcedor pode. O que não pode é dentro do clube. E o que aconteceu dentro do clube foi justamente isso. Eu não sei nem se foi uma soberba ou se foi uma falta de capacidade, que as pessoas os capazes foram indo embora do São Paulo. Os idealistas, os que tinham o São Paulo como Foram embora por quê? Não sei, morrendo, foram embora. E as pessoas que vieram no lugar dessas pessoas não tinham mais o ideal, não tinham mais o idealismo do São Paulo. A preocupação não era o São Paulo, a preocupação se passou a ser... eu vou usar esse clube no meu benefício próprio, para eu ter... Quando o São Paulo começou a desandar? Eu acho que o São Paulo desanda quando o Juvenal rasga o estatuto por terceiro mandato. A partir daí... Porque aí o Juvenal toma uma série de medidas como presidente que... ele mandou algumas pessoas embora dizendo que os melhores aparelhos estavam lá e não precisava de profissionais. Eles tinham uns aparelhos bons lá. Então, isso não é arrogância? Isso não é soberba? Mas acho que o São Paulo, o futebol clube, ele anda sozinho. Eu acho que é falta de capacidade. Eu acho que é falta de visão, falta de capacidade. Talvez... porque se fosse capacidade e soberba, era o contrário, né? Eu tenho os melhores profissionais, não preciso dos aparelhos, eu tenho os melhores profissionais. Mas eu acho que nem foi soberba, é falta de capacidade. E eu lembro, Benja, tem um momento muito, para mim, simbólico. Eu lembro que, durante todo o período que eu acompanhei futebol, Palmeiras, Corinthians, eram os clubes folclóricos, entre aspas, com os dirigentes folclóricos, com o Vicente Mateus, com a história importante, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E o São Paulo não tinha isso. O São Paulo era o Marcelo Portugal Gouveia, aquelas cardeais. Os cardeais, aquela figura de terno. Antônio Leme Nunes Galvão. O São Paulo era formado lá dentro pelos maiores empresários de São Paulo, os maiores advogados, as cabeças mais...
E eu lembro que a gente tinha no Palmeiras o Mustafa, que era uma figura, né, um estilo bonachão. A gente tinha no Corinthians o Vicente Mateus, depois o Citadini, eu lembro que há muito no Mesa Redonda lá, que a gente levava, né, Lu? Um cara engraçado. Mas aí o Andrés é de uma outra época. E eu lembro que o São Paulo não tinha isso. Quando o Juvenal Juvencio assumiu a presidência do São Paulo, o Thiago Leifert foi fazer uma reportagem lá, e para mim foi muito simbólico, que me deu caiu uma ficha naquele dia. O Juvenal Juvencio leva ele para passear pelo Morumbi e tal, e tem um determinado momento que o Juvenal Juvencio está na sala dele com um pacotinho de jujuba, de bala. E ele fala pro Thiago Leifert, quer bala? Isso virou meme. Quer bala? Quando eu vi aquilo virando meme, eu falei, o São Paulo está virando aquilo que era o Corinthians, que era o Palmeiras, no sentido do personagem, do cara folclórico, e o São Paulo nunca foi isso. E eu lembro que esse dia me marcou, porque de lá para cá foi... O São Paulo acabou, Benji. Os caras destruíram o São Paulo. Calma, mas o perfil da torcida do São Paulo também mudou. Sim, mudou pela necessidade. Eu era moleque, o São Paulo ia jogar quarta-feira à noite contra o São José do Morumbi, não tinha ninguém. 2.000 pessoas. Hoje São Paulo pode jogar contra o Ninguém Futebol Clube, que o Morumbi está lotado. E o perfil mudou muito, muito. Muito bem. Então não é só o perfil do dirigente. Mas o perfil mudou, mas a torcida não cresce, né? Porque como é que o menino de 8 anos vai convencer um moleque de 8, 9 anos a torcer pro São Paulo hoje? Se na escola eles têm amigo palmeirense, corintiano, flamenguista, como é que você vai convencer? E você sabe que isso é que eu não perdoo nesses caras. Isso eu não perdoo. Eu não estou falando nem agora das denúncias de corrupção, né? Dos fortes indícios de crimes que foram cometidos dentro do São Paulo. Não estou falando disso. O que eu não perdoo desses caras, veja, eles tiraram não só o meu, mas tiraram o prazer de ver o São Paulo jogar. O prazer. Antes tinha jogo do São Paulo, eu acordava de manhã e falava assim, nossa, tem jogo do São Paulo. Pegava a camisa, me animava, já começava a querer pegar o jornal na época, a internet. Hoje eu acordo de manhã e falo, meu Deus, tem jogo do São Paulo. Amanhã tem São Paulo e Flamengo, Benja. Pergunta o meu nível de animação de 0 a 10. Pergunta pro torcedor do São Paulo se ele tá animado para acompanhar São Paulo e Flamengo. Pergunta se ele estava animado para acompanhar Palmeiras e São Paulo. Você ficou puto com o Crespo? É que eu vou te falar. Ele foi sincero, velho. Ele não falou mentira nenhuma. Então, aí o Rafinha, que nem mal chegou, já falou que esse tipo de discurso fracassado não admite e tal. E o Crespo assinou a demissão dele. Acabou. Acabou. Estão esperando só falar quem é o novo treinador do São Paulo. Você acha que ele foi mal? Você sabe que eu gravei um vídeo ontem no canal falando justamente sobre isso. Eu tinha uma postura, um pouco tempo atrás, de achar um absurdo esse discurso. Lutar para não cair, vamos fazer orçamento, chegar em sexto no Brasileiro, chegar em quartas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil. Na minha concepção, é inadmissível isso, você falar isso do São Paulo, né? Você vai planejar e você... não, vamos ficar em sexto aqui, tá bom. E hoje não, de uns anos para cá, o São Paulo tem um grupo de jogadores, né, que eles mudam, mas muda muito pouco a essência. É assim, se você fala pro jogador que ele pode chegar em sexto, irmão... Ele vai chegar em 15º. Ele vai chegar em 15º. Não existe isso. Só que eu acho que quando você fala, que nem o novo presidente falou, o São Paulo vai brigar por Libertadores, é uma desconexão da realidade hoje. É uma desconexão da realidade, porque tá lutando para não cair no Campeonato Paulista, bem, a pior defesa do campeonato, sofreu 10 gols. Aí você vai aspirar, você vai falar pro torcedor que, não, fica tranquilo, nós vamos lutar por Libertadores. E eu fico muito incomodado, porque para mim falta esse discurso honesto com o torcedor. Porque o Rafinha, você percebe que o Rafinha é um meio termo. O Rafinha não falou em Libertadores, mas não pode ter discurso fracassado também. Eu concordo com ele. Tem que olhar e falar, a gente está destruído, só que vamos olhar para frente. A história não vai resolver nada, os 3 títulos mundiais não vão servir para nada agora, a gente vai ter que se reerguer. Só que sem coitadismo. Eu não tenho dinheiro, eu sou coitadinho. Porque esses caras choram a falta de dinheiro, que eu costumo dizer, é como você martelar o próprio dedo e reclamar que está doendo. A culpa é deles. Eles estão sem dinheiro por culpa deles. Agora a gente está vendo por quê, né? Mas a culpa é deles. Mas esse discurso de coitadismo também eu não aceito. O São Paulo acabou, agora vamos ficar aqui mesmo, em 15º, lutando para não cair no Campeonato Paulista. Não, eu acho que o discurso do Rafinha foi mais consciente. O do Crespo é realista, e o do Maciz é fora da realidade. O São Paulo não vai brigar por Libertadores, Benja, não vai brigar. Ele está lutando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Entendeu? Quem fala a verdade lá no São Paulo se ferra. O Rogério Ceni lá atrás falou, estava de técnico.
Falou. Muito torcedor na época ficou puto com o Rogério, né? O Rogério goleiro é uma coisa, o Rogério treinador é outra. O Luiz Gustavo, no passado, falou a real. Então, mas o Luiz Gustavo é tido... Mas falou a real. Então, é tido por muitos como um herói, porque ele que começou... Eu não acho nada disso. Primeiro, o herói não toma de 6-0. Mas eu não falei herói. Não, peraí. Eu só falei que ele falou... Algumas pessoas consideram ele herói, porque a partir dele, que mudou, não mudou nada. Quando ele dá aquela entrevista, o que ele está reivindicando? Salário atrasado. Que ele fala, tem coisa que acontece aqui há 2 anos e continua acontecendo, que é o salário atrasado. Que o Belmonte há 2 anos falou que era normal atrasar salário do São Paulo e tudo bem. Então ele estava brigando pelo salário dos jogadores. E tomou de 6, né, que é a especialidade dele. Já tinha tomado de 7 na Copa, tomou de 6. Então o torcedor não tem culpa disso. O torcedor não pode ser humilhado tomando 6-0. Para mim ele não fez, ele reclamou de direito atrasado, defendendo o direito dele, que tá certo também, tem que pagar jogador. Não é porque o jogador ganha muito que não tem que pagar o jogador. Eu só acho que existe uma grande diferença se um pai de família não recebe 4 meses e um cara que ganha 700 mil não recebe 4 meses. Mas tem que pagar, independente de qualquer coisa. Eu já não concordo com esse argumento, meu. Mas não é porque o cara pode ser milionário. Eu tô falando, ele tem que receber, ele tem que receber. Eu já acabei de falar. Só que é o seguinte, eu acho que determinadas posturas, como aconteceu no jogo contra o Fluminense, por exemplo, para mim são inadmissíveis, mesmo que o cara não esteja recebendo. Eu fico imaginando um médico sem receber 3 meses. Aí chega um cara no hospital e fala, não vou atender, não estou recebendo. Mas vai morrer. Vai morrer. Mas aqueles 6 do Fluminense, você acha que teve corpo mole? É porque o time é ruim mesmo. Veja. 47 do segundo você tempo... Acha que o cara que entra com camisa do São Paulo entra com corpo mole? Não é com corpo mole. Veja bem, é assim... É só você olhar os lances do jogo. Olha o quê? Os lances do jogo. Olha a dividida que o Ferrarese deu no segundo gol. Teve um gol que eu falei que foi estranho, que o cara entrou lá... Todos os gols são estranhos. Ninguém Todos fez os gols nada, são estranhos. Eu acho que não é um corpo mole, mas assim, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Vai perder. Vou meter o pé aqui, não sei. Mas é a carreira dos caras. Então, mas não estão recebendo salário. E aí, no São Paulo, a gente sabe, eu acompanho o São Paulo há muito tempo, e eu sei como funciona o elenco, porque não tem cobrança. Eles não são cobrados. Nunca foram cobrados. Agora que não recebe salário, ninguém nem tem moral para cobrar os caras. A torcida não cobra? Cobra, mas tem um limite também. Se o cara desliga a rede social, 90% da cobrança acabou. Mas eu acho que o problema todo no São Paulo, esse problema estrutural, que a gente fala estrutural e institucional, né, que a gente está vendo, passa muito por essa falta de cobrança. O jogador faz o que quer. Veja, ele derruba treinador. Os caras estão falando, vamos trazer o Alan Barcelos. Põe o Luciano do banco, dura um mês. Dura um mês. E eu não estou falando isso, é só olhar para trás. É só olhar o que aconteceu com o Zubeldia, com o Rogério, com o Cuca. É assim que funciona no São Paulo. Não tem cobrança. Agora chegou o Rafinha. O Rafinha é amigo de jogador, é amigo dos jogadores. Eu torço demais pro Rafinha, porque o Rafinha, dentro desse grupo do São Paulo, talvez seja o único, olha só, o único vitorioso. Quem que é vitorioso no São Paulo, Benji? Pega esse elenco aí e fala um cara vencedor, um cara protagonista, um cara que na carreira dele conquistou título pra cacete, sendo protagonista onde ele jogou. Você tem um jogador de nome, mas que não ganhou título pra caramba, que é o Lucas. Não foi protagonista, não ganhou título pra caramba. Fala outro. É um bom jogador, deu azar, machucou. Onde o Caleri ganhou título fora do São Paulo? Em lugar nenhum. Onde que o Arboleda ganhou título? Onde que o Alan Franco ganhou título? O Rafael ganhou título, reserva. O Dória, que chegou agora, nunca levantou um caneco na carreira. Bom, isso é uma outra coisa que eu não consigo entender. Dória e Tolói, se já não era uma zaga das melhores há 11 anos atrás, hoje você não pode trazer uma zaga para jogar de 11 anos atrás. Então, Benja, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, depois de tudo que está acontecendo, eu não confio em ninguém do São Paulo. Eu não confio em ninguém, não confio em nada do São Paulo. Absolutamente nada que vem lá de dentro. Contratou o Tolói porque ele é bom, porque ele tem um empresário, eu não sei, eu não estou levantando nenhum tipo de possibilidade, eu estou só me questionando. Por que trouxe o Dória, que não tem nenhum título da carreira? Por que tanto jogador argentino no São Paulo? Eu não sei, só tem mercado, só tem na Argentina, não tem. Eu desconfio de tudo. Para mim, algumas contratações não fazem sentido, nenhum. Você traz o Santi Longo, ele joga 6 jogos e é devolvido, o São Paulo deve dinheiro para ele. Por que trouxeram o Santi Longo? Por que trouxeram o Jamal Lewis, que veio aí e fez 2 jogos e sumiu? Por que trouxeram o Jamal Lewis? Ninguém explica por que veio o Jamal Lewis. Então eu desconfio de tudo. Para mim não é
eu achava que era só incompetência. Bom, vamos trazer o fulano aí, que ele é bom. Mas hoje, pelo que está acontecendo lá dentro, eu me permito olhar e desconfiar. Fala, porra, vendeu o menino da base por dinheiro de pinga. Tá, vendeu por dinheiro de pinga por quê? Porque está precisando de dinheiro? Ou porque o Schwartzman era diretor da base? E é o cara que tá no áudio, dizendo, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Então, esse Douglas, cara, é uma coisa que não dá para entender, porque ele já estava envolvido lá na gestão do Aidar, não estava? Não era o Jack? Você sabe essa história? Na época, na gestão do Aidar de 2015, o Ministério Público fez o mesmo tipo de investigação. Descobriu corrupção, lavagem de dinheiro, um monte de problema. E apresentou para o São Paulo, que o São Paulo é vítima. Na história toda, o São Paulo é vítima. O Casares, já como presidente, deu um parecer dizendo o seguinte, não tem nada aqui, tá tudo certo. O Ministério Público, o juiz olha e fala assim, se a suposta vítima está falando que não tem nada, eu não posso fazer mais nada. Então foi todo mundo inocentado. E agora ele voltou. O Belmonte trouxe o Schwartzman, esse cara, mesmo cara envolvido, para tomar conta da base do São Paulo. Só tomar conta da base do São Paulo. E o Belmonte falou com orgulho, eu que trouxe ele de volta, vai me ajudar muito na base do São Paulo. Então, você percebe? É assim, nada muda, não muda nada. Eu costumo dizer que no São Paulo nem as moscas mudam. O cara voltou. São Paulo caiu na vala comum. Não, pra mim, caiu na vala comum e tá cavando. Tá cavando. Te surpreende que cada dia aparece um escândalo novo? Você sabe que depois do áudio... Hoje eu vi mais um, hein? Depois do áudio... Depois que começou a sair na imprensa, e a gente conhece como funciona a imprensa, eu falei, eles não têm só isso. Eles não têm só isso. Tem muito mais vindo por aí. É o conta-gotas. Exatamente. A gente sabe como funciona. Então, nada me surpreende mais. Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu achava... Porque a gente mora no Brasil, né, Benja? Então, tudo certinho, tudo preto no branco. Você imagina que tem uma... né? Mas eu não imaginei que fosse desse jeito, desse tamanho. Eu não imaginei que fosse uma coisa tão assustadora envolvendo tanta gente assim. Porque eles tomaram conta do clube, né? Essa gente, lembra que eu já falei para você algumas vezes que a gente se encontrou, eu falei, é o pior presidente da história. E você falava para mim, nossa, mas por quê? Eu falei, porque o legado que ele vai deixar vai demorar anos para ser reconstruído. Porque eles formaram um ecossistema dentro do São Paulo que se alimenta para permanecer no poder. Na tua opinião, a gestão do Casares é pior que a do Aidar? Pior da história, a pior da história. Porque o Aidar foi o começo, porque o Casares também fez parte, o Casares era vice do Aidar, também fez parte. Aquilo era o começo da estruturação de permanência do poder dessas pessoas. E o Casares só perpetuou. Continua, né? Porque agora é muito difícil você mudar aquela estrutura, é muito difícil você quebrar. Eu tô vendo o torcedor falar assim, o Casares saiu e aí, não mudou nada. Eu falei, gente, isso vai demorar 20 anos para mudar. Se começar a mudar hoje, demora 20 anos. A destruição foi gigantesca no São Paulo, não é de uma hora para outra, não é trocando uma peça e que você consegue mudar tudo. O presidente do São Paulo já está fazendo articulação política, por exemplo, a pessoa que ficou no lugar da Mara é a vice dela. O cara que ficou no lugar do Dedé Mocó, que é o cara do social, é o vice dele. Então, você precisa compor aquilo. Também não dá para te limpar todo mundo, tira todo mundo. Olha, o Augusto Melo saiu, entrou o Osmar Stabile. A diretoria do Osmar Stabile é composta por gente da gestão do Ilho, do Andrés, do Augusto. Então, você sabe que a gente já conversou sobre SAF algumas vezes, né? Tá me dando um desespero tão grande que eu acho que no São Paulo só SAF, cara. Eu falei isso também. Eu sempre falei, olha, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo não podem virar SAF. Quando eu vejo a situação do Corinthians... Não tem como. Eu começo a mudar, cara. Se eu souber que vem uma SAF que não vai ter nem mais conselho do clube, já é uma grande coisa. Eu também acho. Eu também tô mudando de ideia. Agora, a SAF é a solução? Lógico que não. Depende, não. Depende de quem vai comprar e tal, mas... É que aqui você vê que é um sistema que não tem perspectiva. Não vai mudar. Ele está enraizado. Só mudaria, mas eu não, por exemplo, no Corinthians eu não vejo ninguém para fazer isso, não consegue. No São Paulo tinha, mas morreu, mas mesmo assim nunca quis, que era o Abílio Diniz. Aparecer um cara tipo o Paulo Nobre, que põe realmente o dinheiro do bolso, mas fala assim, ele traça aquela linha amarela, daqui para cá ninguém pisa. Essa foi a grande salvação do Palmeiras. No Corinthians não tem isso, porque não consegue. E no São Paulo, eu não vejo também. Então você não consegue mudar, cara. Não muda. Não muda. Por isso que eu estou mudando de ideia em relação à SAF. Esse regime que está nos clubes dessa forma,
ele proporciona a não mudança. E com as pessoas que estão lá. Hã? E com as pessoas que estão lá. E aí o futebol, né, cara? Porque título, não tem jeito, encobre. Você vê, o Corinthians estava a Terceira Guerra Mundial. Porra, foi lá e ganhou a Copa do Brasil. Justo, honesto, era mata-mata, o Corinthians cresce, entendeu? O Vasco é freguês, quero ficar bravo, mas é. Mas acalma, A Copa do Barolo. Brasil encobriu muita coisa no São Paulo. Hã? 2023. A Então, Copa do Brasil você ganhou viu pra do isso. Flamengo. Você viu pra isso. É. Então as coisas encobrem demais, cara. Aí todo mundo baixa um pouco a poeira. Então, o Corinthians ganhou o título, a situação melhorou lá? Não. Só que agora o foco virou o São Paulo. Então, mas você sabe que eu falo, o que me incomoda é assim, eu cresci vendo o São Paulo protagonista. Porque nessa situação vai acontecer o que aconteceu com o Corinthians e com o São Paulo. Vai ser campeão de uma Copa do Brasil a cada 5 anos, chega numa final de Paulista, numa semifinal de Libertadores, mas protagonismo. Vai começar o Campeonato Brasileiro, Benja. O Corinthians é favorito? Não. O São Paulo é favorito? Imagina. O São Paulo vai brigar com o Flamengo e Palmeiras? Com o Cruzeiro? O Corinthians vai? Eu ainda falei um negócio semana passada lá na CNN. Eu não falo não é para provocar. Eu falo, para mim, esse vai ser o pior ano da história do São Paulo. Já está sendo. Sim, o pior mas é começo o do século Então, do São Paulo. vai ser o pior ano da história do São Paulo. A não ser que, sei lá, futebol, acontece alguma loucura aí no meio do caminho, mas eu não vejo. Já é o pior momento da história. Como torcedor, eu me sinto, pelo que eu acompanho, é o pior momento da história de longe. O São Paulo, lembra que eu falei para você da cartilha do rebaixamento? Faltava um item, que era a denúncia de corrupção. Faltava um, não falta mais. Acho que se não cair esse ano, não vai cair mais, porque os deuses do futebol não querem. Porque a chance é gigante. Eles fizeram tudo. Eles conseguiram fazer tudo para a humilhação suprema que é ser rebaixado. E aí a gente está correndo o risco do Campeonato Paulista. E no brasileiro nem se fala, né? Para mim, no brasileiro já entra como candidato ao rebaixamento. Já é 45 pontos. É o que o Crespo falou. Para mim é 45 pontos. Então você pode falar, o Crespo não? É. Não, mas eu acho que o que falta é o discurso honesto, Bete. O Crespo foi honesto. O presidente do São Paulo não pode chegar e falar que vai chegar a Libertadores. O Crespo também não pode falar que vai lutar para não cair para o grupo de jogadores que ele tem. Ele não pode falar isso. Ah, a gente vai lutar, vamos, agora o Rafinha tá chegando, vamos nos unir agora. Mas a torcida não pode esperar muito. Esse time é muito... A gente não tem dinheiro para contratar. É um período difícil. O Luciano deu uma entrevista no primeiro jogo do ano, Beijo, falou que vai ser o ano mais difícil da história do São Paulo. Por que ele falou isso? É o primeiro jogo do ano. Ele falou, o torcedor não pode abandonar, esse ano vai ser difícil. Por que ele tá falando isso? Porque ele não recebe? Não sei, cara. O campeonato nem começou no primeiro jogo. Então, essa é uma diferença que eu vejo muito do São Paulo pro Corinthians, cara. O jogador do Corinthians, ele não fala isso, cara. Ele não fala. É isso. Eu não sei se é porque a Gaviões está sempre lá com os caras, reunião dentro do CT e vamos jogar. Tem muito isso, tem muito isso. Porque não é possível. Mas eu acho que é o histórico, Benja. O Corinthians é assim. O Corinthians a diferença do São Paulo é essa. No São Paulo, eu acho que por ter uma torcida que se acostumou muito com títulos, e é uma geração mais nova que está chegando. Por exemplo, eu sou muito criticado pela Enzolândia, pela molecada. Okay. Pela Enzolândia. Eu falo Enzolândia, mas não tem nada a ver com a idade, é pra não. você. Não, pra mas, você. Mas não tem nada a ver com a idade, não. Você, Romerinho. Tem muito Enzo de 50 anos aí. Mas isso aqui é Enzo, Paulo. Então, tem muito Enzo de 50 anos aí. Que você não pode criticar jogador. Você não pode criticar. Ah, mas ele tá criticando o menino da base. Ei, é jogador e quando o cara futebol, fala assim, não, você não pode falar mal do Corinthians. Eu falo, por quê? Não, você não. Eu não posso. E falar mal parece coisa de candinha. A gente tá cobrando. Você acha que a gente não quer o melhor pro time que a gente torce, lógico, caramba? Lógico, você vai lá, teu time tá envolvido, um escândalo atrás de escândalo, time brigando pra não cair. Eu vou lá elogiar o quê? Vamos apoiar. Agora é hora de apoiar. A única coisa que eu elogiava, e elogio sempre, no caso do Corinthians, é a torcida do Corinthians. Eu vejo muita diferença nisso. O Corinthians tá na merda, não tem, não vamos no estádio, vamos parar de pagar o fiel torcedor, entendeu? Pelo contrário, ali, isso é fato, a torcida faz uma puta diferença. Depois, aí é o inferno. Então, não sei se é esse clima criado, sabe? Então é muito diferente, cara. Eu não vejo... Cara, não é sacanagem, velho, mas
eu não vejo a torcida do São Paulo, talvez por ela ser muito mal acostumada. É isso. Eu não vejo ela abraçar dessa Por forma. isso, eu acho que existe uma diferença grande da torcida do São Paulo, porque agora, nesse momento agora, no momento atual, a torcida do São Paulo, que eu acompanho, né, que eu me relaciono, a parte que estava adormecida, acordou. Acordou no sentido de, não, peraí, a gente aguentou muito, a gente está aguentando muito. Não é, daqui melhora, daqui um tempo melhora, isso aí, daqui a pouco, você vê, futebol é cíclico, não. Depois do que vem acontecendo no São Paulo nos últimos tempos, porque agora chegou no fundo do poço, né? Agora é o fundo do poço. Eu sempre fui bateram muito em mim por eu cobrar. Você só cobra, só reclama, deixa o cara trabalhar, deixa o Casares trabalhar. E agora as pessoas estão vindo no meu Instagram pedir desculpa porque, Barulho, você falava... Você é muito ameaçado? Todo dia. Mas por torcida, por conselheiro, por diretor, cara, por todo mundo? Eu sou ameaçado por rede social que a gente não sabe quem é. Mas a ameaça de morte é uma por semana. Eu não faço gol, eu não contrato, não cruzo bola na área, mas sou ameaçado. Porque na cabeça desses doentes eu não sei. Eu sou acusado, eu já fui acusado de ser um mal pro São Paulo. Imagina os caras que estão lá. Então, o que eles estão fazendo? Eles são bons, eles são o bem. O bem pro São Paulo são eles. Eu sou o mal. Eu que sofro, eu que brigo, eu que sofro ameaça, eu que sou mal, eles que são bem. Mas faz parte do jogo, Benja, faz parte do game. Você já tomou processo de alguém de São Paulo? Não. Mas faz parte do jogo. Isso de xingamento, ameaças, faz parte do jogo. Quando você dá a cara a tapa, não... Eu costumo dizer o seguinte, se eu agora postar uma folha de alface no meu Instagram, alguém vai falar, nossa, o Barulho tá fazendo regime, tá barrigudo, que bom. Alguém vai falar, pô, que idiota, o cara não tem nada mais pra postar. E alguém vai falar, verde, sabia, palmeirense. Vai ter, não adianta. Então eu vou na minha verdade, naquilo que eu acredito, que é o caminho mais fácil, que eu não preciso fazer um Você vai em jogo, Barulho? Você vai bastante no Morumbi? Eu fui muito, mas só que eu perdi o tesão. Eu perdi o tesão de ir. Porque é cara feia, é gente me olhando feio, olhando torto, e pra ver aquele time jogar. E eu não moro em São Paulo, então eu tenho um custo de ir pro estádio, estacionamento, comida, escambau, pedágio, gasolina. Tem um custo e é muito desgastante. E além de tudo, pra qualidade do trabalho do vídeo ficar ruim, perde qualidade. Porque gravar do estádio com som não é a mesma coisa. Você faz uma análise mas eu já não sou bom para fazer análise. Você faz uma análise no estádio, é diferente. Eu parei de ir. No ano passado, acho que eu fui em meia dúzia de jogos. O Barulho, às vezes eu vejo direto, você acha mal barato, cara. Eu gosto muito de te assistir. Às vezes você está tão calmo. Às vezes você começa a gravar, para, que você está muito puto, começa de novo. Nunca. Você tem algum preparo? Eu nunca parei uma gravação, falei, não ficou bom, vou gravar, vou regravar. E nunca editei. Vou tirar aquele trecho que eu dei as notas, vou tirar. Porque eu acho que a grande... Desculpa, você lembra quando o Bahia meteu 5 no Corinthians numa sexta-feira à noite? Eu gravei um negócio, eu apaguei e gravei de novo. De tão pistola você tá? Ia dar merda. Entendeu? Não, eu já errei a mão. Eu erro a mão 90% dos vídeos que eu fiz. Se eu fizesse de novo, se eu fizesse no dia seguinte, seriam diferentes. 90%. Mas eu acho que esse é o canal do torcedor. Não é o canal do jornalista, é o canal do torcedor. Então acabou o jogo, o juiz apita e eu dou rec na câmera. Vai do jeito que vai. Eu faço um roteiro ali de quem entrou, quem saiu, o gol, que saiu todo mundo, que é o juiz e tal, o árbitro, mas é do jeito que eu vou. Depois do 6-0 do Fluminense. No 6-0 eu estava transmitindo o jogo pela Rádio Barolo, no YouTube. Estava transmitindo o jogo. Eu vi uns cortes. Então porque aquilo é o sentimento do torcedor. Eu morro de vergonha. Eu não deixo nem a minha mulher ver, porque meu enteado não vê. Porque eu morro de vergonha. Eu não queria ser desse jeito. Eu queria ser completamente diferente. Eu queria, na hora do jogo, ser um cara normal. Mas aí é o sentimento do torcedor. E quando acaba o jogo, que eu vou gravar o vídeo, eu repito a mesma coisa que eu falei na rádio. Só que pra mim tem 2 pontos, né? Um que eu me arrependo muito, né? Que eu perco a mão. Mas, ao mesmo tempo, é o jeito mais fácil, porque é só ser você. Não é assim, peraí, vai começar o jogo, agora eu preciso agradar o Benja que tá me assistindo, a organizada que me odeia, o blogueirinho e os caras do... Peraí, então eu tenho que fazer... A torcida organizada te odeia? As organizadas ou a independente? Odeio, todas me odeiam. Então, pra mim, eu falo aquilo que eu penso e vai agradar e desagradar. Mas, Barulho, por que elas te odeiam? Não sei, vou perguntar pra eles, eu não sei. Um dos líderes dessa torcida aí falou na internet mal de mim, ele falou à noite. Na mesma noite eu recebi 9 ameaças de morte. 9.
Ah, porque eu sou da torcida tal, fulano falou de você, eu vou te matar, eu sei onde sua mulher trabalha, eu sei onde você mora, vou te dar um tiro na cara. Sei. Tem que perguntar para eles. E eu, com torcida organizada, é o seguinte, Benja, o meu posicionamento com torcida organizada é muito claro. Como eu não admito que ninguém venha dizer o que eu tenho que falar nos meus vídeos, eu não vou me meter o que a torcida organizada tem que fazer ou não. Se tem que protestar, se tem que cantar, se tem que ir no estádio, eles fazem o que eles bem entender. Quem tem que reclamar de torcida organizada é o cara que paga a mensalidade deles. Eu não pago. Para mim, o importante é o torcedor comum, o cara que derrubou o Casares. O torcedor comum, o torcedor de internet, o torcedor de sofá, para mim, foi o cara que derrubou o Casares. Foi o cara que pressionou os conselheiros, foi a página no Instagram que divulgava todo dia a foto de um conselheiro. Esse aqui é conselheiro do São Paulo, ó, fulano de tal, fulano de tal. Esses caras que pressionaram o clube para tirar o Casares. E esse torcedor é o torcedor comum. E quando eu falo torcedor comum, é assim, o torcedor de internet, o de sofá, é o cara do sertão do Piauí. Que ele, tudo bem, ele pode nunca ter usado a hashtag Fora Casares, mas ele assiste o meu canal, por exemplo, e de quem combate, de quem os canais questionadores da mídia alternativa combativa. Ele prestigia essas pessoas. E o prestígio dessas pessoas, a relevância que a gente tem, que a mídia alternativa tem, que faz com que esses caras se sintam pressionados. A gente fez uma live uma semana antes da votação, com 40 canais do São Paulo, mais de 4 milhões de visualizações. Do torcedor comum, que está apoiando e não está aguentando mais o que está acontecendo. Quem derrubou o Casares foi o torcedor? Eu acho que se não fosse a pressão, sofá, que você fala? Se não fosse a pressão do torcedor de internet, o torcedor de sofá, não teria acontecido nada. Os torcedores não teriam, os conselheiros não teriam se sentido pressionados. Outra diferença que eu vejo do São Paulo para o Corinthians. O São Paulo, o movimento começa no digital e depois vai para lá, porque acho que quando os caras veem o tamanho da coisa, todo mundo tem que entrar no negócio. O Corinthians é o contrário. Começa da arquibancada. Então, mas no São Paulo está se criando agora, se criou de uns tempos para cá, uma história, assim, né? Que a internet, porque a mídia alternativa do São Paulo talvez seja uma das mais fortes pelo momento de crise. Porque é muito mais difícil você crescer quando está tudo bem. Ah, vamos lá comemorar mais um título, é legal, se eu tivesse um canal assim, eu estava feliz da vida. Com certeza com mais dinheiro, com mais patrocinador, com mais tranquilidade, com mais uns anos de vida, não estaria com úlcera, mas a mídia alternativa do São Paulo que cresceu nesse momento ruim, está criando uma história desse relacionamento com o torcedor. Então, por isso que o torcedor de sofá você escuta muito mais falar do São Paulo do que de outros clubes. Porque realmente a do São Paulo hoje eu sinto que é mais forte. A mídia alternativa do São Paulo é mais forte. Pela insatisfação do torcedor. Ano passado tinha muito papo lá no Corinthians também que tinha influencers pagos. Tipo, você faz uma crítica, já vem os bombeiros apagando incêndio. Isso tem lá no São Paulo também? Bem, já tem algumas páginas no Instagram. No Twitter também. No Twitter, de vez em quando eu vejo, porque não é muito minha praia, mas eu vejo lá os caras me xingando. Eu vou entrar na conta, é anônimo, né? É o bonequinho do Zorro e 2 seguidores, 1 seguidor. No Instagram, tem gente que quando eu faço uma crítica mais pesada ou que me incomoda, 10 páginas do Instagram põe o corte e me detonando ao mesmo tempo. Aí você clica, tá? Em collab com uma, outra. E eu tenho amigos que frequentam o estádio e falam que essas páginas estão no camarote assistindo o jogo. Então, não sei. Um ex-jogador falou pra mim, Barulho, sabe esses caras que te detonam? Tá tudo lá, ó. Eu vejo todos eles lá. Mas faz parte do jogo, beijo. Isso faz parte do jogo. Você já trombou o Júlio alguma vez? Eu trombei o Casares na final da Supercopa, em Minas, eu fui pra Minas. E eu lembro que eu peguei o táxi, eu tava com o endereço do hotel e passei o endereço pro hotel pro taxista, e ele me levou, quando eu cheguei no hotel, tinha 1 milhão de pessoas no hotel, eu falei, caramba, a torcida do São Paulo invadiu Minas. Era o hotel do São Paulo. Era o hotel do São Paulo. E aí, eu tava no saguão, porque não tinha quarto, eu já tava indo pro estádio, e tinha um cara de costa pra mim, era ele. E ele virou, de repente, e deu de cara comigo. Aí eu falei, não vai ficar bravo porque eu tô aqui, né? Aí ele falou, não, virou as costas e saiu. Não me cumprimentou, assim. E aí o São Paulo foi campeão. Mas depois eu não cruzei mais. Não dá bem. Pros dois, né? Pra mim e pra ele. O teu encontro com ele foi melhor que o meu com o do Ilho. O meu com o do Ilho foi bem pior. O seu, como foi? No Rio de Janeiro. Foi bem pior. Mas muito pior. Eu fui para uma festa pro Rio com meu filho mais novo.
Eu morei na Barra, e eu falei, pô, vamos se hospedar do lado onde a gente morar para matar a saudade no fim de semana. E não tinha por que o Corinthians estar lá, porque o Corinthians ia jogar no Maracanã. Então não tem que ficar na Barra, o Corinthians fica ali na Copacabana e tal. E aí, fomos descer para pegar um Uber, ô Barolo. Quando eu desço, estou no celular, estava ele fumando, o Alessandro. Hospedado no mesmo hotel. O Corinthians estava lá e eu não sabia, no mesmo hotel. Aí tudo bem, vou ser educado e não vou falar nada. Dei a mão, boa noite, e aí, pronto, só. Aí veio atrás e pegou no meu braço, né? Aí Com a seguinte frase. Aí eu dei 2 passos para frente, velho. E aí tivemos uma conversa. Um pequeno entreveiro. Uma conversa um pouco mais... áspera. Eu acho engraçado, velho. Esses caras entram no clube, fazem o que fazem, e depois tem a cara de pau de querer te encarar e argumentar, velho. E tirar satisfação, né? Quem tem que dar satisfação são esses caras, velho. Não quis ser presidente? Você não quis? O problema é teu, cara. Mas eu acho que nesse mundo do futebol, a gente tem muito profissional do futebol que é o ônus, né? Que é o bônus. Mas não quer o ônus. Não quer. Não quer o bônus ele quer, mas o ônus não quer. Ô, Barolo, pra você, o São Paulo tá destruído? Tá Destruído. Destruído. Tá esfarelado. São Paulo acabou. Eu falei do Corinthians ano passado, falei, o Corinthians acabou, precisa ser refundado. O São Paulo apodreceu. Apodreceu, esse é o termo. De dentro para fora. O São Paulo apodreceu. Apodreceu, é isso. De dentro para fora. As pessoas que estão lá conseguiram apodrecer o São Paulo. Ele só não acabou ainda, só não fechou pela torcida. Porque são mais de 20 milhões. A torcida não vai deixar. Mas acabou. O São Paulo que eu vi, Benja, já deixou de existir há muito tempo. Há muito tempo. E o que é pior para mim, eu não vejo mais o São Paulo grande como eu vi. Eu não vejo mais. Se tiver um processo de reestruturação, eu não vou estar vivo para ver. Não vou estar. Eu já tenho consciência disso. Então, para mim, como torcedor, isso é o mais devastador. Isso que eu não perdoo nos caras. É o mais devastador. A alegria que eu tinha de ver, o orgulho que eu tinha, não era soberba, era orgulho de ver o São Paulo jogar. A alegria que eu tinha de ver o São Paulo jogar, esses caras tiraram de mim. Tiraram. Eu não tenho mais. E é o meu trabalho. Então é mais doloroso ainda, porque eu tenho que... Amanhã eu não posso ir tomar cerveja na hora do jogo. Mas agora eu vou ser o lado mais otimista. O Flamengo estava ferrado, não pagava ninguém, devendo caramba, entrou a bandeira de Melo. Olha o que virou o Flamengo. O São Paulo não pode? Então, mas aí é assim... se você se apegar nesse único exemplo... tem que pegar o... exato. O do Palmeiras eu já peguei do cara que botou o dinheiro. É que a gente teve tantos outros exemplos que não deram em nada. Eu vejo, assim, o que pode acontecer no São Paulo? Um milagre. Um milagre. Então, chega um investidor bilionário, toma conta de tudo, só um milagre. Aí, se você for olhar com o olhar da razão, não vai mudar. Do processo que, natural, sai, troca presidência, esse muda. presidente que entrou agora, Macis, né? Não pode, você acha que não pode acontecer nada? Eu acho que, primeiro que ele era vice, né? Ele não era de um grupo opositor, que agora vamos tomar conta e ele chega, não é. Ele era vice. Então... O Stabile era vice do Augusto. Mas de alguma forma você ainda tem... Só que ao mesmo tempo é assim, para você conseguir governar o São Paulo, você vai ter que lidar com essas pessoas. E não é simplesmente sai todo mundo e agora quem manda aqui sou eu, vamos trazer gente de fora para pensar diferente. Não é assim que funciona. No São Paulo não é assim, é muito difícil. Os conselheiros do São Paulo, a grande maioria, a gente teve 45 votos de conselheiros pela permanência do Casares. Esses caras estão lá. Esses caras não saíram do clube, esses caras estão lá. E de olho em tudo, e fazendo tudo que podem, no social. Tudo. Eu não vejo saída. Eu vejo um milagre. O milagre salva o São Paulo. Teve uma votação no Conselho do Corinthians outro dia aí, do Conselho de Ética, para ir para um negócio lá. Foi suado, velho. Um negócio que era para ser tipo 7-0. Então. Não foi. Mas o que me corrói, assim, é saber o tamanho desses clubes, bem. E como eles deixaram os clubes desse jeito, velho. Olha o Santos, olha o Corinthians, olha o São Paulo. Olha o que fizeram com os clubes, velho. Olha o que essa gente fez com a gente, torcedor.
Com a gente que gosta, que a gente tem um sentimento pelo clube. Porque muita gente fala pra mim assim, pô, você é um doente mental, né? Tanta coisa pra você se preocupar, você vai se preocupar com o São Paulo. Cara, eu tenho uma dívida de gratidão com o São Paulo. O São Paulo teve, nos momentos da minha vida, nos piores momentos, eu só tinha o São Paulo, velho. Quando eu fiquei 6 meses empregado, que a minha geladeira tinha uma garrafa d'água, uma Doriana, o São Paulo é a minha válvula de escape. Quando meu pai morreu, quando minha mãe morreu, quando minha esposa teve câncer, eu não sei o que teria sido de mim sem o São Paulo. Sem essa válvula de escape, cara, que eu sou um cara um pouco agitado. Então eu não sei o que teria sido de mim. Então eu tenho essa dívida de gratidão, fora tudo de alegria que eu vivi com o São Paulo. Os momentos com os meus sobrinhos, com meu pai enchendo o saco do meu pai palmeirense, tudo. Então eu tenho uma história com o São Paulo, uma dívida de gratidão com o São Paulo e um sentimento que me faz amanhã assistir o jogo do Flamengo e cobrar esses caras, esse ameaçado de morte e transformar isso num trabalho. Então não é só o São Paulo, vai fazer outra coisa da vida, não é. O São Paulo foi muito importante na minha vida. Quando eu não tinha mais ninguém, eu tinha o São Paulo. Assistindo o jogo em bar, porque eu não tinha dinheiro para pagar TV a cabo. Então, é importante para mim, não é só um time de futebol, entendeu? E eu acho que nesse trabalho que eu faço, é uma maneira de retribuir. Eu não sou fofo, eu falei para você, eu não sou fofo, eu não vou vir aqui porque ganhou do Vila Churupita e comemorar como se fosse um título, acabaram os problemas. Eu tenho essa postura, porque a minha preocupação é o São Paulo, o meu sentimento é pelo clube. Eu tô com a camisa do Pablo Maia, velho. Eu sou um dos caras que mais critica ele. Eu tenho a camisa do Orejuela. Eu torço por todos esses caras, porque eles representam o time que eu amo. Tenho a camisa do André Silva, tinha a camisa do Pablo, eu tinha a camisa do Vitor Bueno, porque eu torço desesperadamente por todos esses caras. Não é nada pessoal, mas eles estão todos abaixo da instituição, entendeu? Você acha um exagero a torcida de São Paulo ter um bandeirão do Luciano? Eu acho vergonhoso, não é exagero. Eu tenho vergonha. Eu acho vergonhoso. Mas essa questão do ídolo, eu falo isso, mas essa questão. Por que é uma vergonha? Essa questão do ídolo é muito relativa, né? Eu respeito, pode fazer bandeira de quem você quiser, você pode ser ídolo de quem você quiser, achar que alguém é seu ídolo, não tem problema nenhum. O meu problema, Benja, é que eu vi determinados jogadores da camisa do São Paulo que hoje, falando especificamente do Luciano, 20 anos atrás, você imagina na época do Tele Santana, o Luciano entrando no CT e falando, seu Tele, eu sou o camisa 10 do seu time. O Tele Santana ia se jogar de bar no ônibus. Então eu vi determinados jogadores vestindo a camisa do São Paulo, e que eu tenho como ídolos, né, como o Raí, como o Rogério Ceni, como tantos outros jogadores, Miller, mas e ver determinados jogadores serem idolatrados pela torcida é uma coisa que eu não consigo entender direito. Eu fui criticado semana passada porque eu tinha que elogiar o Tapia. Eu falei, por quê? Porque ele corre. E ele é catimbeiro. Eu falei, eu vi o Careca jogar, velho. Como é que eu vou elogiar o Tapia, que mata a bola com a nuca? Eu não posso elogiar um cara que mata a bola com a nuca. É legal ele correr? É legal ele correr. Ele é catimbeiro, ele é brigador. Legal. Custa jogar bola? Custa jogar bola? Acertar um passe, não perder gol na cara do gol que nem ele perdeu contra o Palmeiras. Então, pra mim, mas ele corre, ele é esforçado. Bem, eu tenho uma Beagle de 11 anos. Se você soltar uma bolinha, que ninguém tira dela a bola. Ela marca melhor que o Pablo Maia. E nem por isso ela vai jogar no São Paulo. E nem por isso eu tenho que bater palma pra cara que corre que nem um maluco. Eu gosto de futebol. Eu gosto de ver um cara jogar futebol. Outro dia eu tava assistindo no YouTube melhores momentos do Valber, o zagueiro. Vi lá o título, cliquei pra ver. Aí você imagina o quê? Que ele tirando bola de cabeça, travando o chute. Era ele armando o jogo. Ele era o zagueiro do São Paulo e estava armando o jogo. Aí eu sou obrigado a escutar que o Léo Pelé tem boa saída de bola, é o zagueiro construtor. Velho. Pô, é engraçado você falar isso. Ontem à noite alguém mandou pra mim um corte também do YouTube. Cara, eu tava vendo defesas do Valdir Pérez de falta, que ele não espalma. Ele não ponte que ele faz com o Tubaroninho, mas tem várias. Tem várias. Hoje você chuta uma bola. Então, aí eu falo. O goleiro. Aí eu digo que o Rafael é um goleiro nota 6, sou massacrado. Isso eu também acho, concordo com você. Eu falo que ele é nota 6. Aí os caras, nota 8. Aí eu falei, como é que pode um goleiro ser nota 8 se ele não pega pênalti? No mínimo, um goleiro nota 8 pega pênalti. Eu falo que ele é nota 6, sou massacrado na internet. E por gente que viu o Rogério Ceni jogar. Isso que eu também não consigo entender. Você viu o Rogério Ceni jogar? Ele estava jogando até pouco tempo aí. Mas eu tenho que bater palma pro Rafael, porque ele é um grande goleiro que foi reserva a vida inteira.
Entendeu? E não é nada pessoal contra o Rafael Beija, eu não sei como ele é como marido, como pai, como ele joga biriba, eu não sei. É como goleiro do São Paulo, é só isso. Não é nada pessoal contra esses caras. Inclusive, eu sei que, apesar de todos eles me odiarem, muitos deles são gente boa, são caras legais e tal. Mas não quero saber, meu porteiro também é legal pra cacete. E eu não quero ele no gol do São Paulo, cara. Não quero. Esse barulho é muito filho da puta, cara. Mas você entende? Mas, não é? mano, pô, o torcedor do São Paulo que tá assistindo agora, você viu o Romeirinho aqui, ó. Romeirinho, quantos anos tá o Romeirinho? 18? 19 anos, São Paulinho. Dá uma olhada. Olha a alegria do Romeirinho. É a nossa alegria. Olha lá. Você tá passando muito desânimo pro Velho, torcedor. Na verdade, Olha a cara dele, ele tá chorando, velho. Porra, mas eu vou... Ó, ele vinha aqui todo dia com camiseta, boné. Olha lá, nem mais do São Paulo ele vem. Então, mas você sabe que eu acho que fazendo isso, você desperta... gostaria de despertar nas pessoas esse sentimento de fiscalização, de indignação. Peraí, gente, não pode continuar desse jeito. Porque aí ganha do Velo Clube, por exemplo. Ah, Barulho, você é chato pra caramba aí, ganhou do Velo Clube. Tá, e nada mudou. E nada mudou. Porque eu também sou muito cobrado que quando o São Paulo ganha, eu reclamo também do cruzamento errado, do passe errado, do gol perdido. Ah, tem que comemorar porque o time ganhou. Então eu gravo, eu tô fazendo uns vídeos assim, acabou o jogo, o São Paulo ganha, eu falo, ganhou 1-0. Pronto, agora você pode assistir outra coisa. Agora eu vou falar com as pessoas que estão, entendeu? Porque não é bobo alegre, você está acompanhando a história do clube, a trajetória do clube. Não é porque o cara que faz 2 gols contra o Náutico, como o Luciano fez, que só é decisivo em jogo assim, é que eu tenho que bater palma para ele. Calma, vamos esperar ele ser decisivo contra a LDU, que ele não foi em clássico. Exatamente. Caleri também. O Caleri tem um histórico, a relevância é o gol que ele fez contra o Flamengo na Copa do Brasil, que deu o título para o São Paulo. Mas também é outro jogador. E o Lucas também, que só faz gol no Corinthians. Né? Teve os momentos bons do Corinthians. Mas o São Paulo não tem esse jogador, Benja. Não tem o cara decisivo. O gol do título não foi do Lucas. O primeiro gol no Maracanã foi do Caleri. E o Nestor fez o gol. O Nestor fez o gol de empate. O de falta no Morumbi. Não, que ele pega de fora da área. E o Caleri fez o gol de cabeça. Ah, tá. Verdade. Então, mas nenhum jogador do São Paulo é decisivo, Benja. Nenhum jogador do São Paulo chama a responsabilidade. O Yuri Alberto é grosso pra cacete. Definiu o Campeonato Paulista e definiu a Copa do Brasil. Na hora H, os caras, não vou pipocar. Na hora H. O Luciano foi importantíssimo contra o Náutico na Copa do Brasil, fez 3 gols. Parabéns. Contra ele perdeu 8. 5 dentro da área, da pequena área. Então, é decisivo? É decisivo até a página 2. Quando que você acha que o São Paulo vai ganhar a próxima Libertadores? Bem... Quando que eu vou nascer de novo? Quando que eu vou ser bonito? Quando que eu vou ser... É difícil, cara. Difícil, muito difícil. Algumas competições... Barulho está muito para baixo, cara. Algumas competições, eu acho que milagres acontecem. A Copa do Brasil foi um milagre. Lembra que a gente estava conversando no Arena e eu falei para você do Corinthians? O Corinthians ia pegar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Tava Mauro, Mano, vocês, não tem chance. Eu falei, gente, Copa do Brasil é completamente diferente. Em 2023, quando saiu o sorteio que o São Paulo pegaria Palmeiras, Corinthians e Flamengo, ninguém apostaria no São Paulo. O São Paulo foi campeão. Então, alguns campeonatos, pode ser que chegue. Na Libertadores do ano passado, eu cheguei a acreditar, no meu probleminha de espombalizado da cabeça, acreditar que o São Paulo ia ser campeão. Porque estava tudo. A Libertadores do ano passado foi tão diferente, foi tão Nutella, que o São Paulo foi jogar contra o Libertad, tinha mais torcida do São Paulo no estádio fora de casa do que do Libertad. O São Paulo não teve nenhum jogador expulso, não teve briga na Libertadores. E as coisas foram acontecendo, eu falei, só falta esse time ser campeão da Libertadores. Quem sabe os astros se juntam de novo, como fizeram na Copa do Brasil, o São Paulo é campeão da Libertadores. Você também era daqueles que estava criticando o Muricy? Sim, uma grande decepção, Benja. Mas o que o Muricy podia fazer de diferente? Alguma coisa. O Muricy, veja bem, vamos lá, a história do Muricy com o São Paulo, ninguém apaga, maravilhosa, é um dos representantes mais importantes da história do São Paulo. Ponto. Quando ele vira dirigente, eu pensei, vai ser o cara, o treinador lá, ele mudou de lado e vai comer o fígado de todo mundo lá. Ele vai ser o cara que chegou pro Juvenal e falar, eu vou afastar os jogadores que o senhor contratou, porque é tudo vagabundo. Eu vou afastar e acabou. Não quer, me manda embora. O Juvenal, tá bom, afastou. Lembra dessa história? Quando ele vira dirigente, eu percebi, com o passar do tempo, primeiro, que ele não tinha função. Qual é a função dele? Ninguém sabe.
Porque todo o presidente do São Paulo, Leco, fez muito isso. Ele contratou o Ricardo Rocha, o Raí, o Lugano, para ser testa de ferro deles. Qual que é a função? Vai fazer, no São Paulo é sempre assim, vai fazer o meio campo entre Cotia e o CT. Sempre isso, ninguém sabe direito o que é. Aí ele traz o Milton Cruz, que é o cara que também nada pessoal contra nada. O Milton Cruz, inclusive, é um cara maravilhoso, dizem pessoalmente. Muito, né? Eu já ouvi falar muito bem dele. Finíssimo. Trouxe o Milton Cruz de volta, que tinha feito o maior processo trabalhista da história do São Paulo. E trouxe de volta o Milton Cruz. Por uma função também, vai fazer o meio de campo, de Cotia, também não sei. O sobrinho do Muricy é treinador do Sub-17. Então, sobrinho do Muricy? A gente não viu nenhuma ação do Muricy, daquele Muricy treinador, que cobrava, que afastava jogador preguiçoso. Não viu. E ele passou todo esse tempo, o São Paulino, sem saber o que ele fazia. Ele dava uma entrevista ou outra ali para um canal do amigo, fazia Mas efetivamente o trabalho dele a gente não viu. Do Milton Cruz eu não sei o que faz. No meio campo, não sei. Mas a gente não viu efetivamente ele fazer alguma coisa. Tanto que o apelido dele era a Rainha da Inglaterra, porque estava lá e não fazia nada. Quando o São Paulo, surgem essas denúncias, porque assim, veja, a gente trabalha aqui. Você está envolvido com denúncias, fala, gente, veja, você vai me desculpar, não foi nada aprovado, mas eu estou saindo, cara. Eu não vou ficar com, não dá. A ex-namorada do Casares fez isso, bem, a que vendia pulseirinha lá, lembra? Ela fez isso, falou, gente, eu estou saindo. Não sabia, não entendia o que eu estava fazendo no São Paulo também, trabalhando lá, mas ela falou, não dá, nesse clima aqui, com essas denúncias, eu não vou ficar aqui. O Muricy devia ter feito isso. Gente, eu não fico com esses caras, não foi comprovado nada, é sempre bom a gente falar, né? Não foi nada aprovado, mas só pelos indícios, eu não estou me sentindo bem de ficar aqui, eu estou saindo. Ele só saiu depois que o Casares renunciou. Lealdade ao Casares, beleza, mas... A ex-mulher do Júlio é a conselheira mais votada do São Paulo? Eu não tenho esse número, se ele é mais votado ou não, eu não tenho esse número. Mas tá lá, é conselheira. Se afastou do conselho agora, mas ela votou, aprovou o orçamento e depois se afastou, né, do conselho. Eu não sei, sinceramente não sei quem é o mais votado, quem é o menos votado. Eu tenho quase certeza que ela foi a mais votada. Você vê. Não me surpreende. Não me surpreende nem um pouco. É isso, é o retrato do São Paulo, é isso. A mais votada é ela, pode ser. Mas mesmo que não for, o mais votado com certeza é o mesmo nível. Não é mesmo, não está muito preocupado com o São Paulo. Né? Puta, o que virou São Paulo, hein, Barolo? Caraca, hein? É triste, né, cara? É triste demais ver, cara. É triste demais. O clube foi dilapidado, destruído. As pessoas que estão lá, e assim, como eu sou muito passional, assim, o asco que me dá, de ver e todo dia uma denúncia, e todo dia o diretor que abriu 15 franquias, o dinheiro no carro forte, essa frase eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Cara, isso me embrulha o estômago. As BMWs, velho. O contrato com o filho do Casares, que tinha um contrato com essa empresa de BMW, e o acordo dele era, faz a propaganda da marca e leva os caras no camarote do São Paulo. O que ele tem a ver com o São Paulo, velho? De levar a gente no camarote do São Paulo. Eu não consigo entender. Então, esse tipo de coisa me corrói, assim, eu fico muito... Cara, é o São Paulo que vocês estão falando, velho. É o São Paulo. Vocês não são os donos do São Paulo. Vocês acham que vocês são, mas vocês não são os donos do São Paulo, cara. E não vai mudar. E eu fico pensando se lá dentro os indignados, que tem, né? Quantos indignados não estão pensando, podia ser eu nesse esquema do camarote aí, hein? Puta, me deixaram de fora. Mas, ô Barolo, aí entrou esse Macis, que eu não conheço e tal, mas olha, quem deu a ideia do Rafinha, por exemplo, deu uma boa ideia. Na teoria, demonstra uma baita de uma mudança. Quando traz Muricy e Milton Cruz, vocês reclamam que, de novo, bababá. Veio um cara que falou declaradamente da outra vez que era torcedor do São Paulo desde criança, que quis jogar no São Paulo, cara que jogou na Alemanha, um cara de um nível bacana. Mas isso não significa nada. Não, significa uma parte sim. É importante, claro. Significa uma parte sim. Trazer o Zé Ruela. Se vai dar certo, é outra história do debola de cristal. Mas que é um nome que você vai falar, vitorioso. Não, bacana, hein? Tá, vamos lá. Outra sacada. Alguém lá dentro... Vamos lá. Eu até gostaria de saber de quem foi essa ideia, você sabe? Esse nome já havia sido cogitado porque a informação que eu tenho é que o São Paulo deve pro Rafinha, né? Também? Deve.
E aí, É verdade que trouxe o Crespo também, porque deve ainda. também devendo o Crespo. Então, assim, o ponto positivo... Desculpa, a ideia do Rafinha foi do Casares? Sei. Não, eu acho que não. O Rafinha vem... O ponto positivo é isso. O cara vitorioso na carreira, o DNA, o discurso dele ontem foi perfeito. Sem coitadismo, discurso de fracassado, não admito isso. O lado negativo, tá? Que eu vejo. O Rafinha é amigo de todos esses caras aí. Todos. O amigo, o companheiro, tava lá no dia a dia, tá? Eu fico com receio que ele seja o cara que vai falar, gente, tô com vocês aqui e vamos junto. Não é assim, peraí, tem que correr, amigão. Não é sem fracassado. Você não ganhou porra nenhuma na carreira, vamos jogar bola. 6-0 do Fluminense e o meu povo. Vamos perder de 3 do Mirassol, cacete. Então, toma vergonha na cara, joga bola. Eu não sei se ele vai ser esse cara. Vou te dar um exemplo. Um programa de televisão, o Luciano era o entrevistado, o destaque do programa. Aí o Rafinha entra, uma participação dele, entra uma reportagem do Rafinha. Ô Lu, Lu, que legal, prazer falar com você, maravilhoso, encantador, espetacular. Ô Lu, lembra quando o Dorival colocou você na reserva na Copa do Brasil, que você queria quebrar tudo no Morumbi, no CT? Você falou, não vou ficar na reserva, esse cara não pode me pôr na reserva. Aí nós acalmamos você. Eu falei, Lu, você é importante, Lu. Calma, você vai ter oportunidade. Lembra disso, Lu? Lembra? Você, lembra. Vai ser o cara do Lu? Não, mas deixa eu te falar. Agora você é o advogado do diabo. Barolo, eu quero coisa para eu mudar de ideia, mudar a minha opinião. Barolo, tem situações que às vezes um cara... O jogador gosta, às vezes, de ouvir um cara desse. O São Paulo você vê ele falou lá, pô, te acalmei, lembra? E deu certo, São Paulo foi campeão. O São Paulo só tem isso, Benja. Isso que me incomoda. O São Paulo só tem esse passador de pano. Você não pode também trazer um cara só pra dar porrada. Não, mas não Você tem que dar porrada. Não. E outra, o Barolo, o Rafinha não é o técnico, o Rafinha não é o presidente do clube. O Rafinha vai ser um executivo ali, um consultor, né? Coordenador. Vai fazer a ponte da base. Não, mas, cara, eu acho que o boleiro, ele gosta de falar com um cara desse. Não, mas eu entendo. Só que no São Paulo, Beija, pelo histórico do São Paulo dos últimos anos, o São Paulo precisa de alguém que coloque ordem na casa. Ordem na casa, não bajule jogador. Mas quem tem que colocar ordem na casa é o presidente do clube. Exatamente. O presidente do clube. O presidente do clube até semana passada estava se preocupando com as denúncias que estão na goela dele. O outro que assumiu agora não paga direito de imagem para jogador há 4 meses. Não, isso foi outra coisa que eu ouvi desse Macis, que ele foi mal. Tipo, ele falou, o salário não está atrasado, o que está atrasado é direito de imagem. Pô. A desconexão da realidade. Direito de imagem. Fala isso pro jogador. Acho que 70%, 80%. Fala isso pro jogador. Não reclama, pô, sua CLT tá em dia. Mas mesmo assim, eu achei que quem escolheu o nome do Rafinha... Não, eu acho... É um puta nome, cara. Eu acho que do que aconteceu no São Paulo nos últimos tempos, o que eu mais gosto do Rafinha é o perfil vencedor dele. Ele tem o perfil vitorioso. Eu acho que você escolher o Rafinha é uma atitude que demonstra, talvez... uma vontade de mudar. Mas é pela urgência, a água bateu na bunda, né? Tudo bem. Tudo bem. A água vem batendo na bunda do São Paulo faz tempo. Mas aí, esse cara que assumiu agora, ele precisava tomar determinadas atitudes, que eram manter o Carlo Magno, era um negócio, né? Então não adianta nada, chama o Casares de volta. Se você vai ficar com o Carlo Magno e o Dedé Mocó, chama o Casares de volta. No final algumas medidas eles tinham que tomar. No final do ano tem eleição. Tem eleição. Tem algum nome que você gosta? Cara, o jogo político do São Paulo é tão complexo que eu estou muito curioso para saber agora como as pedras vão se mexer, como as peças vão se mexer nesse tabuleiro. Você gostaria de ver o Marco Aurélio Cunha presidente de São Paulo? Não, cara, eu não sei. Em relação ao Marco Aurélio, eu fico com o pé atrás, porque eu não sei até que ponto o Marco Aurélio, como gestor, conseguiria administrar esse caldeirão. Eu não sei se ele é o gestor apropriado para pegar o São Paulo nesse momento, ou se ele é um cara mais... apaziguador, de trazer... Eu não sei se no São Paulo, nesse momento... Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu gostaria de um cara que tivesse sangue no olho e falasse... Pinote, você gostaria? Sei, também tem várias ressalvas, assim. Hoje, no São Paulo, nenhum nome
deixa tranquilo, nenhum nome. E acho que nenhum nome vai deixar. E também não é para deixar. A gente sempre tem que olhar eu olho sempre com o pé atrás, qualquer um que esteja envolvido na política do São Paulo querendo comandar um clube do tamanho do São Paulo. Para poder cobrar, para poder questionar. Eu quero ver como é que vai ser daqui para frente com esses movimentos todos que estão acontecendo lá dentro. A oposição ganhou força agora, que a oposição era mínima dentro do São Paulo, ganhou força. Alguns conselheiros da oposição estão se destacando agora, inclusive participando dessas manifestações, dessa campanha da torcida, se juntando, se aliando ao torcedor, não ficando naquele pedestal de conselheiros do São Paulo. Então eu acho que o que vai acontecer daqui para frente, principalmente com o desdobramento das investigações, vai dizer muito sobre... Ô, Barolo, vai vir muito mais coisa ainda? Vem muito mais coisa. Muito mais coisa. Vem muito mais coisa e vai envolver mais gente. Que não é só aquele grupo que está sendo investigado, vai ser muito mais gente envolvida. Mas no futebol ou no clube? Mais no clube. É que respinga no futebol, tudo está relacionado, né? Tudo está relacionado. Mas eu acho que dentro do pacote todo, vem muito mais coisa aí. O que eu torço, Benja, é que, não é questão de ser pessimista, mas eu gostaria que faltasse algema. Eu gostaria que faltasse, se for comprovada a culpa dessas pessoas, se esses caras roubaram o São Paulo, se esses caras tiraram dinheiro da instituição, esses caras têm que apodrecer na cadeia, morrer na cadeia, ficar bem velhinho, morre lá. Ah, lembra daquele cara morreu na cadeia? Mas, pergunta-me se eu acho que vai acontecer isso. Não acho muito difícil. Eu não acreditava nem na saída do Casares, porque eu achei que eles fossem dar um jeito ali, e tentaram, né? Tentaram. Ah, só votação só presencial, para os velhinhos lá com Alzheimer não poder votar. Ah, eles tentaram. Mas a pressão foi mais forte e ele renunciou, né? Ele correu, porque se ele sofre impeachment, a gente esquece de Casares. Agora ele vai fazer parte do Conselho Consultivo, como fez o Aidar na reunião que teve antes da votação. O Conselho Consultivo se reuniu com o Aidar e o Leco e eles decidiram, não, deixa quieto, não tem prova e tal. Agora o Casares faz parte desse Conselho Consultivo. Triste demais. A diferença de muita coisa que acontece dentro do Corinthians é uma cor só, é o vermelho. Eu acredito. Não tem diferença. Quando ia ter eleição, eu falava, pô, mas você quer que? Eu falei, não tem? Tem, velho. É só você ver, na eleição, eu fui votar, que eu não ia lá há anos, era André Negão contra Augusto Melo. Depois era Osmar Stabile contra Cittadini. Entendeu? Então, o Corinthians vai se arrastando com a torcida, a força da marca e tal. E o São Paulo acho que vai pro mesmo caminho. A não ser que, aquilo que eu falei, apareça alguma coisa no meio do caminho. Ou vem 3 moleques da base do São Paulo e vende que nem o Palmeiras vendeu, põe um bi no bolso, acerta a vida. Tem uma molecada boa da base do São Paulo? Então, cara, a base do São Paulo não tem nenhum fora de série, não tem nenhum Kaká, não tem. Mas eu tô me questionando também. O cara que era responsável pela base é o cara do áudio. Eu fico me perguntando, será que tá jogando melhor? Será que o meia esquerda do São Paulo é o melhor meia esquerda que tem Coutinho que apareceu lá? Ou será que o jogador da base é do empresário, é não sei da onde, é o cara do diretor? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Lembra que eu contei pra você a história do Endrick, que o São Paulo dispensou? Que o meu medo não era o cara o cara ter tirado o Endrick, é quem escolheu pro lugar. Esse era o meu medo. Será que o moleque que ele escolheu pro lugar, ele achou que era melhor que o Endrick, ou era um filho de um diretor, de um conselheiro que tá lá e ele falou, tem que colocar uma... Eu conheço a história de um clube aí, que eu não vou citar o nome, faz muitos anos na base, que uma pessoa reparou que os moleques que eram vendidos para fora não eram os moleques que estavam jogando, porque os caras escondiam. Os caras escondiam. Os caras faturavam. E o clube, ó. Aí alguém falou, pô, mas por que os moleques nem jogam vendido e os que jogam não saem? Eu acho que se um dia fizerem uma devassa nas categorias de base dos clubes brasileiros, acho que a gente vai... Então, por essas e outras que eu falo assim, talvez, por isso que eu tenho mudado de opinião em relação à SAF. Eu também. Sabe? Porque se você põe um dono lá, é no dele que arde.
é o CNPJ dele, Yard, né? Yard. é o dinheiro dele. Então ele vai pensar duas vezes. Pô, traz o fulano lá ganhando 2,5 pau. Pô, será? Ó, traz o... Põe esse diretor financeiro de novo, mas o cara que estava envolvido num esquema aí há 10 anos atrás, será? Por isso que eu acho que o case, de novo, não foi SAF, mas foi o que o Paulo Nobre fez. O Paulo Nobre, ele não comprou o Palmeiras, mas ele agiu como se ele fosse o dono do Palmeiras. Ele botou o dinheiro dele, o Palmeiras devolveu, ok, mas ele botou o dinheiro dele e falou, a partir de hoje, isso aqui é do meu jeito. Quem está botando dinheiro sou eu não quero palpite de ninguém. Então, mas eu acho que o Paulo Nobre é uma exceção. Me corrija se eu estiver errado, porque eu não acompanho, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas o Paulo Nobre, quando ele faz isso, qual era o objetivo dele? Olha... Era ganhar dinheiro com o Palmeiras? Não. Era vender jogador? Era, peraí, agora eu vou me arrumar aqui. Eu vou ter um puta potencial, eu vou transformar isso aqui numa empresa. O Palmeiras precisava muito mais do Paulo Nobre do que o Paulo Nobre do Palmeiras. Era o idealismo do palmeirense. O Paulo Nobre realmente foi por amor. Exato. Essa é a diferença. O Paulo não ia precisar tirar dinheiro, botar no bolso, porque para ele é Eu acho peanuts. que essa é a grande diferença do Paulo Nobre para os outros exemplos. Porque se você pegar uma SAF hoje que vem para o São Paulo, quem vai ser o amor, cheio de amor pelo São Paulo? Não sei, existe? Não tem. Não tem. Então eu acho que o Paulo Nobre é um diferencial muito grande pelo sentimento que ele tinha pelo clube. Então, peraí, ninguém passa daqui porque vocês estão destruindo o clube. Vocês não estão destruindo a empresa, vocês estão destruindo o clube. E eu não vou deixar. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que ele tinha que ter uma estátua lá. Eu já falei para os amigos meus palmeirenses, colocar uma estátua para ele. E olha que quando eu entrevistei o Paulo na época, 2014 ou 13, eu não me lembro, não é um papo não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Eu lembro disso, eu lembro. Iam cortar, ele pagou a conta de luz. Eu lembro. Entendeu? Então, ele mudou a história do Palmeiras. E você vê, muitos torcedores do Palmeiras que me acompanham, reclama da Leila, porque a Leila não tem esse sentimento. Né? É a empresa e eu vou ter, e ela já pegou também uma reestruturação então, boa. Porque para ela não é palmeirense. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O Paulo era um cara palmeirense fanático de criança, de arquibancada. Entendeu? Então, talvez se eu tivesse o dinheiro que ele tem e chegasse no Corinthians, talvez, eu faria a mesma coisa. Talvez. Também não tenho sempre certeza não, porque eu acho que o Paulo também, ele teve muito amor, mas ele foi muito louco também. Porque o Palmeiras também, naquela época lá, o conselho do Palmeiras não era brincadeira também. Não era. Não tinha... Né? Aquilo, né? Por isso que ele falou, agora quem manda sou eu. Mas se eu talvez tivesse pelo amor, cara. Sabe? Eu falei, vou entrar pra história. Agora, o André do Bandeira de Mello entrou no Flamengo, não botou o dinheiro do bolso, mas falou a real. Entendeu? Honesto, chegou aquele dia lá no microfone e falou, Nação Rubro-Negra, deixa eu falar uma parada pra vocês. Não dá. Pegou o Wagner Love na época, ganhava 1 milhão na época. Imagina, 1 milhão. Quer dizer, 1 milhão é muito dinheiro até hoje, mas na época 1 milhão ainda... Falou, Nação, não dá para pagar mais o Wagner Love. Vocês vão ter que ter paciência. Ele falou das piscinas do clube lá. O Augusto ganhou, fechou um patrocínio lá, acho que foi na primeira entrevista e falou assim, o maior patrocínio do mundo. E o cara, aí todos do Corinthians falou, fudeu, viramos o Real Madrid. Aí vem o outro lá, acabou a farra. Entendeu? Casares também, o maior patrocínio da história atrás do Rames Rodrigues. É isso, entendeu? Esse discurso honesto, eu tô falando, discurso honesto. E é o Flamengo, né, Benja? Olha o tamanho da potência do Flamengo, então, cara, e o Flamengo foi lá, velho. Um trabalho de reestruturação gigantesco. De reestruturação. O Palmeiras mesmo, cara. O Palmeiras vendeu 13 moleques por 1 bi, cara. 1 bi. Pagava a dívida toda do São Paulo. E 1 bi hoje no caixa do Corinthians também resolveu um monte de problema, porra. Chama todo mundo, tá aqui. Não, mas o problema é esse, né, Benja? Hoje, no São Paulo e no Corinthians, 1 bi vai sair pelo ralo. Você vai quer saber? desaparecer. Eu falei ontem no meu programa lá no Papo de Craque, tô lá na TMC, na Transamérica. Falei, olha a situação. O Corinthians não tem R$1 milhão para fazer um Pix no São Paulo para liberar o Alisson. E o São Paulo está desesperado para o Corinthians botar para entrar R$1 milhão no caixa.
Óbvio, Barolo, que 1 milhão é dinheiro, não estou falando que não é. Mas para um clube de futebol, de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Grêmio, não é dinheiro. Por isso não tem. E o São Paulo está desesperado. Porque também não tem. Porque, pô, vai entrar 1 milhão e vai economizar 7 do Alisson. Nossa, cara. Porque o Crespo não quer o Alisson. Aí você quer que eu chegue aqui, ô timistão? Vamos apoiar. Vamos massacrar o Flamengo amanhã. Não dá, velho. Não dá. Não dá, cara. Não dá. E essa tristeza que amanhã tem jogo, bem, São Paulo. Você queria que o Alisson continuasse? Papai Papudo? O Você viu quê? o tamanho da papa do Alisson? Você viu o tamanho como ele engordou? Não vi. Presta atenção. Porque no São Paulo o jogador fica gordo. Toma Monjauro falso. Pô, mas tinha o Monjaro. Então, falso. O Monjauro não era aprovado pela Anvisa. Olha isso, bem. O São Paulo tinha jogador gordo. Primeiro lugar, jogador gordo. Então eu sou um jogador de futebol profissional que ganho, sei lá, 1 milhão por mês. Estou gordo. Em vez de eu correr, fechar minha boca, parar de comer bolacha recheada com Nutella, eu vou correr, vou fazer exercício porque eu sou gordo, tô gordo. Não, doutor, me dá um Monjauro aí. Pô, esse Monjauro aqui tem uma cor esquisita. Toma aí, vai, daí, vai. Tomou, os caras tomaram. Olha o nível. E olha ainda, o São Paulo. além de não ser aprovado, ainda pagou 20% mais caro, né? É isso, é isso. E não emagreceu, fica pior. Se tivesse emagrecido, se estivesse jogando bola pra cacete, não é? Mas você quer que o Alisson continue? Eu acho que o Alisson, falando agora sério, o Alisson teve um momento no São Paulo. Com o Dorival. Com o Dorival, que durou 6 meses, a Copa do Brasil. Antes disso, ele era horroroso, e depois disso, ele era horroroso. O Alisson quebrou a perna na minha frente no jogo contra o Grêmio, ele fraturou lá, teve um lance que o pé dele prendeu lá, ficou um tempão parado. Quando você vai para o departamento médico do São Paulo, a chance de você voltar pior é muito grande. O Pablo Maia é outro exemplo, que depois que se machucou, o Pablo Maia tem 23 anos. Ele entrou no Refis Plus com 23, saiu com 73. Hoje ele está com 85 jogando no São Paulo. Nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. O Alisson aconteceu a mesma coisa. Então, e outra coisa, por que você perguntou se eu quero que ele saia ou não? Nesse momento do São Paulo, Benja, mais do que nunca, em todo momento é assim, mas mais do que nunca hoje, fica quem quer, velho. Quem quer tirar o São Paulo dessa situação. Quem não então, quer... Então, o seguinte, só um minuto, você pode sentar aqui agora? Vem pra cá. Vem pra cá. Você pode perguntar pra mim se eu gostaria que o Alisson viesse pro Corinthians? O Alisson tá chegando no timão. Ele prometeu emagrecer. Você tá feliz? Olha, Barolo, primeiro é um prazer estar aqui no seu podcast. Eu estou muito feliz pelo convite. Chora Mimútil, bem-vindo. Chora Mimútil, seja bem-vindo ao podcast Chora Mimútil. Muito obrigado, mas, ô Barolo, eu não gostaria do Alisson no Corinthians, não. Eu sei que o Dorival gosta do jogador, mas não gostaria, não. Eu acho que R$1 milhão para dar cash é caro, e depois o que o São Paulo está pedindo é um absurdo. Se ele jogar não sei quantos jogos lá, não me lembro, 45 minutos, tem que pagar surreal. Então, Barolo, eu não gostaria. Eu fico triste, porque vocês vão perder um grande jogador. Eu vou torcer para essa negociação dar certo. E eu vou calar sua boca, porque o Alisson vai brilhar muito, como ele brilhou no São Paulo durante 6 meses, dos 30 anos que ele ficou lá. Você é muito escroto, cara. Ô, Romerinho, tem presente pro Barolo? Romerinho, é maravilhoso. Romerinho, você que é São Paulino fanático, você tá preocupado com São Paulo? Um pouco, né? Um pouco? O Romerinho não me parece muito preocupado, não, hein? Não, com nada, velho. Não parece. O Romero é Ele não assim. tá sentindo o senso de urgência. Parece que ele tá em Porto Seguro. Ele não tá sentindo o senso de Ele tá em urgência. Itacaré. Ó, mais um pra você ouvir Esse fone é sensacional, velho. Esse de Fire é sensacional. É maravilhoso. Muito obrigado. Mas se você se anima um pouco, pelo menos com música. Veja, eu sou o cara mais animado do mundo, juro. Sou o cara Menos mais com São animado do Paulo. mundo. Eu também. O que tá ao meu alcance, eu sou animado. Mas o que não tá, eu torço desesperadamente. O meu maior sonho aí, todos os programas que eu fui nesse tempo todo, com o São Paulo bem. Pra eu chegar feliz, rindo, com a faixa de campeão. Isso tá difícil de acontecer, pelo andar da carruagem. Mas se... É assim, hoje, o momento atual para mim é assim. Se essas denúncias forem apuradas, as pessoas forem punidas, devolver o dinheiro para o São Paulo e não ser rebaixado, para mim em 2026 está ganho. É isso. Eu me contento com isso. Eu estou feliz com isso. Depois a gente pensa no futuro, em título, contratação, escambau.
Eu fui na CNN lá, que você não estava de férias. Eu fui na CNN, aí na discussão tava lá o Palmeiras, não sei o quê, aí entra a Tarja. Assim, eles falando que eu tava triste, cabisbaixo. Aí entra a Tarja. Meio campo do Palmeiras, Almada, Andrés Pereira e qual outro? E Arias. É o melhor meio campo do Brasil? Barolo. Eu falei, vou embora, velho. Vou embora. Levantei e falei, vou embora. Vocês querem me humilhar. E o do Flamengo hoje? Aí, não. Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. E todos eles vão jogar pro Pedro. E no São Paulo a gente contratou o Rafinha e tem o Tapia de camisa 9. Vou ficar feliz. Amanhã é contra o Mengo. Vamos pra cima. Você quer fazer pergunta pro Barolo? Eu tô vendo a gente falar do Romerinho, né? E eu fiquei pensando, cara, o São Paulo tá em crise há quantos anos? Porque ele não sabe o que é não viver em crise, entendeu? Por isso que ele não tá preocupado. Essa é a pergunta, há quanto tempo o São Paulo tá em crise? Há pelo menos 15 anos. De 10 a 15 anos que a coisa começou a degringolar. Quer ver? Vou te precisar uma data. 2008. A partir do título de 2008, o São Paulo teve em 2012 a Sul-Americana, né, que é a Série B da Conmebol, mas de lá para cá, 2008, o último título do Campeonato Brasileiro, de lá para cá, o São Paulo foi... E é justamente nessa época de troca de gestão, que vem o Juvenal terceiro mandato, Aidar, Leco, Casares, né? A destruição começa ali. Pelo menos desde 2008, com certeza. E dentro desse tempo todo, quem que você acha que é o maior responsável pela situação de hoje? São vários, né? São as pessoas que comandam o clube, que estão lá desde 2008. São os mesmos. O Juvenal já não está mais aqui, mas o Aidar, que entrou, o Casares era vice do Aidar. O Casares, que era o último presidente, trabalhou com o Leco. O Casares era o diretor de marketing do Juvenal. São as mesmas pessoas. Então, esse clube vem sendo destruído há 15 anos pelas mesmas pessoas. Exatamente pelas mesmas pessoas. Eles são os grandes culpados. E são eles que eu não perdoo por terem tirado de mim o orgulho de ser São Paulino. E o Benji, a gente faz sempre os melhores que ele viu jogar, né? Eu queria ver se dava para fazer os piores que ele viu jogar por posição do goleiro ao ponto esquerdo. Pô, mas você tá muito cruel com o Barolo. Pô, você podia pelo menos falar uma coisa para dar um orgulho para ele. Quem é o pior goleiro que você viu no São Paulo? Nossa, começa a me dar tontura, né? Pensar. Eu vou falar pelo sentimento, tá? Porque eu não entendo nada de futebol. Eu não entendo nada de futebol, Benji. Não entendo nada de futebol. Nada. O box to box, o ataque ao espaço. Eu não sei porra nenhuma. Eu sou torcedor. Eu quero resultado. Eu sou resultadista, porque o mundo é resultado. O mundo é resultado. Não adianta ser o melhor vendedor, coque samurai, perfumado. Se você não vender, amigão, esquece. Então é o sentimento. Pra mim, o que mais me fez passar raiva foi o Sidão. Nada pessoal. Eu gostava até dele, da figura dele, assim, né? O cara, mas ele no gol, meu Deus do céu. Sidão, pior goleiro. Pô, Sidão uma vez foi no meu programa da Fox. Pô, ele dançou Michael Jackson, ele fez um moonwalk. Isso, beleza. E no gol ali não dá pra fazer isso, né? Não dá pra fazer isso. O Barolo é muito bom, velho. Lateral direito. Cara, lateral direito, a briga é boa, velho. Lateral direito, o Igor Vinícius me fez passar muita raiva. Muita raiva mesmo, muita raiva. Porque o Igor Vinícius é o cara voluntarioso, né? É o cara que não se esconde do jogo, eu sempre falei isso. E é o meu medo, né? É um incompetente com iniciativa. O meu filho mais novo, que é corintiano, mas ele te ama. E engraçado você falar isso, porque ele falava, o momento que ele mais gostava era você falando do Igor Vinícius. Eu chorei secretamente várias vezes vendo ele cruzar. Várias vezes. Ali em casa, assim, ó, caía a lágrima do olho. Cada cruzamento que a bola pra trás do gol, assim, sabe? Quando eu ia fazer a curva, assim. Mas eu tenho um que eu tenho mais trauma, o Pires. Lembra do Pires? Não. Um lateral direito que jogou... Um jogador, eu não lembro. Eu lembro que eu tava no Morumbi um jogo. O Neymar deu uma entortada nele uma vez, que ele cai do lado, o Neymar levanta, ele cai de novo, dá pirueta e fica bem debaixo da terra. Eu tava assistindo o jogo no Morumbi e já com ódio dele. Aí ele vem com a bola pela direita, cruza em cima do zagueiro. O zagueiro pelo pé, a bola vai pra lateral, uma vez. Aí ele vem 2 vezes, pé, 3 vezes, bem, o mesmo zagueiro colocando o pé. Na 4ª ou 5ª vez ele cruzou, a bola passou, foi atrás do gol, mas ele cruzou. A torcida comemorou como se fosse um gol. Pires, puta, finalmente acertou. A bola não foi no zagueiro. Eu falei, meu Deus do céu. Isso eu não lembro o ano que era. Mas você escolhe o Pires ou o Igor Vinícius? Pelo conjunto da obra, o Igor Vinícius. A zaga. Conjunto da obra. Cara, a zaga do São Paulo, a gente teve uns zagueiros. Lembra do Gacém? Teve o Paulão Desmaio, lembra do Paulão Desmaio?
Ele Paulão. dá entrevista e cai. Puta, na zaga a gente teve uns caras... O Léo Pelé me fez chorar também várias vezes. Mas o Léo Pelé era humilde, eu não podia criticar ele, sabia? Eu não podia criticar ele porque ele era humilde. Eu falei, e daí que ele é humilde, cacete? Não, ele é o zagueiro construtor. Puta, zagueiro construtor, ele acertava um passe de 5 metros. Aí, Barolo, tá vendo? Saída de bola do... Esse me fez passar raiva também. Nossa Senhora. Então ele é o Pelé e o quarto zagueiro? Cara, que me faz passar raiva, me fez passar muita raiva. O Arboleda me fez passar bastante raiva já. Que era Arbolenda, virou Armolenga, né? Agora. Me fez passar muita raiva também. Virou o quê? Armolenga. Era o Arbolenda, virou Armolenga. Agora. Me fez passar muita raiva também. É um bom jogador, não é um jogador ruim. Mas só que aquilo não é decisivo, em momento importante ele falha, ele pipoca. Mas ele me fez passar raiva. Eu já teria mandado ele embora quando ele postou uma foto com a camisa do Mas Palmeiras. o São Paulo pode. O São Paulo deixa quieto. Sabe quando um jogador do Corinthians ia postar a foto com a camisa do Palmeiras e ia Continuar voltar? vivo? É. E continuar vivo. Mas no São nunca Paulo, queria eu voltar. Eu critiquei e fui criticado. Deixa o cara, porra, deixa ele lá, tá? Intolerância. O intolerante lateral esquerdo. Puta, lateral esquerdo teve uns... o Reinaldo. Pra mim, o Reinaldo... Injusto. O Reinaldo, falei pra você, o problema do Reinaldo nunca foi bola. Nunca foi bola. Eu acho ele um bom lateral. Um bom lateral. Só que jogador vida que segue, pra mim, não desce. O que perde clássico e fala, vida que segue. Pra mim, não dá. Pra mim é muito mais postura do que bola. Então, pra mim, a postura... E nada pessoal contra o Reinaldo, que também eu não podia criticar, porque o Reinaldo era resenha. O Sara tinha mãe, eu não podia criticar. O Igor Gomes era ser humano, eu não podia criticar. O Léo Pelé era humilde, eu não podia criticar. E o Reinaldo era resenha, eu não podia criticar. Eu tinha que elogiar esses caras por causa disso. E eu falava, tá, e a bola? Aí eu, não, ele tem mãe. Porra, ele tem mãe, eu não posso criticar? Ele tem mãe. Ele é ser humano, porra. E o Reinaldo é isso, a postura dele. Vida que segue. Então, Reinaldo. Meio campo. Puta, cara, meio campo, o Hudson, velho. Quem? O Hudson, sério. O Hudson me fez sair do sério várias vezes. O Hudson eu tive apagão vendo ele jogar. Eu ficava com tanta raiva que escurecia a vista, assim, ó. Aí eu voltava e ele já tinha perdido a bola. Nossa Senhora, que jogador horroroso. Eu te falei do jogo do Pacaembu que ele chutou a bola com os 2 pés ao mesmo tempo e caiu? Eu contei essa história algumas vezes. Não é mentira, não tô mentindo. Ele era também esforçado, um cara aguerrido, um cara que não era a vida que segue. O Igor Vinícius também não é vida que segue. Então é um outro perfil, mas não é vida que segue. O Hudson, que era limitadíssimo tecnicamente, no jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, que eu estava assistindo, ele vem com a bola, os jogadores do Palmeiras cercam ele. Ele, na habilidade, ele vai tentar sair e chutar a bola com os 2 pés ao mesmo tempo e cai. Né? Porque não é nenhum talento para chutar a bola com os 2 pés. Nem um mágico, ele caiu. Aí eu levantei e fui embora. Falei, vou embora, não quero ficar aqui mais. Aí eu falei, não, fica aí, Barulho, fica aí. O São Paulo perdeu aquele jogo. Ele me fez passar muita raiva. E aí, quando ele foi para lateral direita, você lembra disso? Com a Aguirre, ele foi para lateral direita. E melhor que qualquer lateral direito que tinha jogado no São Paulo. Melhor que o Pires, que o Igor Vinícius, melhor que todo mundo. Só que ele falou, não quero jogar de lateral direito, eu sou meio campo. Aí não quis jogar mais de lateral. Aí o meu sentimento de amor por ele aumentou depois disso. Já era grande e aumentou. Aí vai Hudson. Você coloca o Rames Rodrigues? Como pior? Benja, eu tenho mais jogo no Morumbi que o Rames Rodrigues. E eu não tô brincando. Eu tenho mais jogo do que o Rames Rodrigues no Morumbi. Como é que eu vou avaliar o cara? A culpa não é dele, é de quem trouxe. Eu tenho mais jogo que ele. Mas quando trouxe, todo mundo babou mal ovo. Eu acertei pênalti no Morumbi, ele não acertou. Eu já fiz gol de pênalti no Morumbi, ele não fez. É isso. A gestão brilhante. Bom, quem é teu meio de campo? Vai Hudson. Puta, meio de campo tem uns caras que tem... Cara, que tem muito cabeça de bagre, velho. Tem muita cabeça de bagre. O William Trator Sem Freio. O William Trator Sem Freio foi... Você lembra dele? Não. É um cara que veio do México. Foi uma das primeiras contratações do Casais. É um meio campista. Ele parecia um trator sem freio no campo. Ele machucou o joelho, depois caiu no refis do inferno e não voltou mais. Horroroso, 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 horroroso. Eu apelidei ele de William Trator Sem Freio. Ele atropelava todo mundo, ele não tirava a bola de ninguém, não marcava nem consulta, mas ele atropelava e dava cotovelada. O William Trator Sem Freio. Esse meio campo, pra mim... Quem é o meia? O meia de criação? O meia de criação do inferno? Vamos pôr o Rames Rodrigues, vai. Ele não pode ficar de fora dessa lista. Foi pelo dinheiro, pela decepção, pelo dinheiro que eu gastei comprando camisa e dele. O ataque? Eu tenho umas 4 camisas dele. O ataque, eu tenho um carinho muito grande pelo Trellis, que eu apelidei dele de Magic Trellis. O médico mágico do inferno. Um jogador horroroso, horroroso. E que eu tinha que elogiar porque ele corria.
Ele corre, Barulho. Caralho, velho, mas ele corre. Então você não pode criticar porque o cara é da resenha, porque o cara é humilde, o cara tem mãe. É resenha. Não sei porque eu não posso criticar o cara que ele é resenha. Eu não posso criticar o cara porque ele tem mãe. Então a mãe dele vai ouvir a crítica, vai se importar com o que o Barolo, um velho louco, tá falando. Então a mãe dele vai... Não posso magoar a mãe dele. O cara é ser humano, eu só posso criticar cachorro agora, não posso criticar vaca, cavalo. O ser humano não posso criticar. O Léo Pelé, porque era humilde, e o Reinaldo pela resenha. Então esse cara não posso criticar. Então quando eu vou fazer uma crítica, eu tenho que pensar, o cara é ser humano? Não posso. O cara é resenha? Não posso. O cara é humilde? Não posso. O cara tem mãe? Não posso. Tem que ver, procurar no Google. Tem mãe? Não posso criticar. Trellis, quem é o centroavante? O centroavante é uma dupla de ataque. Vamos fazer uma dupla de ataque. O Tapia também pode ser. O Tapia Porque assim, eu falo pela qualidade do futebol, né, cara? O Tapia, se ele fizer 3 embaixadinhas, ele cai e tem fratura do crânio aqui. Ele não consegue fazer 3. O cara que mata a bola com a nuca. E eu vi o Careca jogar, bem. Eu vi o Careca jogar. Trellis, Tapia, que é outro. Mais um atacante, você quer por aí? Ah, põe o Calazans. Lembra dele? Não. Marquinho Calazans. O Cuca pediu, veio do Fluminense. Atacante. Nunca tinha feito gol na carreira. O São Paulo contratou um motorista que nunca dirigiu. Contratou um motorista que nunca dirigiu. A mesma coisa. Você traz um atacante que nunca fez gol, passagem dele pelo São Paulo, virgem, vai ser enterrado em caixão branco, porque não fez nenhum gol, teve uma lesão de ligamento, ficou um tempão fora. Foi emprestado para o Guarani, estava emprestado para o Guarani. De repente, um dia, eu abro a internet, ele está no Egito, do lado de um camelo, vestido de sheik. E o Guarani desesperado, cadê o cara? Cadê o Calazans? Ele falou, tocou foda-se, estava lá no Egito abraçando um camelo. Você me lembra o Odorico Paraguaçu, né? Quando ele foi inaugurar o cemitério, lembra? E ninguém morria. É isso. O São Paulo contratou um motorista que nunca dirigiu. Eu falei isso. Ô, Barolo, e quem é o treinador dessa seleção de pérolas? Cara, o treinador que mais me deixou com raiva, mais me fez sofrer, foi o Diniz. Eu tinha certeza que você ia falar isso. Não, mas foi o Diniz. Não tem nada a ver com o entreveiro que eu tive lá com ele. Você era entreveiro com o Diniz? Você não sabe dessa história? Do Mesa Redonda? Não. Porra, tá na internet aí. Pô, vou ver. Me persegue isso aí até hoje. Posso contar? À vontade. Eu fui no Mesa Redonda. O Mesa Redonda me chamou, eu já tinha um canal, eu fui no Mesa Redonda e os caras iam jogar São Paulo e Santo André no Campeonato Paulista. Era o 6º jogo do Campeonato Paulista, 2019, ele tinha acabado de chegar. Lembra quando ele chegou? Ele chegou no ano anterior, em 2019, isso era 2020, ele chegou em 2019. O São Paulo demitiu o Cuca deu uma entrevista e falou, não consigo mais tirar nada desses caras. O Cuca foi demitido depois de um jogo que o São Paulo perdeu pro Goiás, que o Reinaldo perdeu um pênalti. Foi o único pênalti que ele perdeu na vida dele. No dia seguinte, o Cuca caiu. O Cuca tinha pedido pro Daniel Alves jogar de lateral, o Daniel Alves falou assim, não quero. O Cuca pediu demissão e falou, não consigo mais tirar nada desses caras aqui. O São Paulo anuncia o Mancini, que era auxiliar, 4 da tarde. 11 da noite, anuncia o Diniz. E eu já com o canal falei, caramba, os jogadores pediram o Diniz, as lideranças do elenco. Não, traz o Diniz, ele é bom, o Daniel Alves é bom. Chega o Diniz. O São Paulo faz o campeonato, ele chega no Campeonato Brasileiro no finalzinho, o São Paulo perde o último jogo pro Avaí, fora de casa, que ele manda todo mundo para casa, libera todos os titulares, jogam só os meninos da base e perdem por 1-0. Então ele chegou, né? Então, vamos descansar, joga a base. Um adendo. Quando ele chegou, eu fui no Mesa Redonda e eu perguntei pro Miller e pro Vampeta. Falei, não é bom o jogador escolher o treinador? Porque, né? O cara jogar junto aqui, trabalhar junto. Então. Os dois falaram assim para mim, mais ou menos, né, Barão? Como é que ele vai cobrar? Cara. E eu lembro que o Vampeta falou assim para mim, Barolo, posso pedir uma coisa? Conta quantas vezes o Diniz vai substituir o Daniel Alves. Depois você me fala. Sabe quantas vezes ele substituiu o Daniel Alves na trajetória dele? 2 vezes. Uma vez, São Paulo e Binacional. Estava 5-1 para o São Paulo no segundo tempo. São Paulo já eliminado da Libertadores. Aos 40 e tanto do segundo tempo, ele tirou o Daniel Alves. A segunda vez, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0, no Morumbi. O Daniel Alves quebrou o braço. Saiu, sentou no banco, com o braço quebrado, e voltou. Só que aí viu que estava com o braço quebrado as únicas 2 vezes que ele substituiu o Daniel Alves. O Vamp tinha razão. Aí, começo de trabalho, eu fui no Mesa Redonda, os caras, Barolo, não vem ninguém no São Paulo vai chegar tarde, o Diniz vai chegar na segunda parte do programa, você pode vir? Posso. São Paulo perdeu de 2-1, 1-0, 2-1, chutou 300 bolas no gol, 80% de posse de bola, estilo Diniz. Perdeu, 2-1, estilo Diniz. Eu gravei o vídeo depois do jogo e falei assim, olha, eu tô indo lá no Mesa Redonda e eu vou perguntar o seguinte pro Diniz,
Porque não adianta nada eu ser machão aqui na frente do cara, eu vou perguntar para ele o que ele pretende fazer para mudar o trabalho dele, porque o trabalho dele não está dando certo. O São Paulo ele classificou na Libertadores e depois perdeu para o CSA. Agora, o 6º jogo do Campeonato Paulista, o São Paulo tem 2 vitórias. Não está dando certo. Ele vai receber o Antony e o William Gomes, que estão na seleção sub-20, vou perguntar isso para ele. Tá. Chega no programa, começa o programa, ele chega, senta ali do meu lado, tem aqui um comentarista aqui e tal. Os caras aí, Barolo, Diniz, tá aí e tal. Falei, Diniz, vamos me apresentar. Eu fui diretor desse programa durante 10 anos e sou São Paulo, tenho um canal no YouTube, tenho certeza que você não me conhece, e eu queria saber o que você vai fazer para melhorar, porque o seu trabalho não está dando certo. São 6 jogos, 2 vitórias, você vai receber o Antony agora e tal. E ele falou, educadamente, ele foi super educado, só que, Benja, é assim, eu não sou fofo. Didi, explica para mim como é que vai ser, Didi, como é que vai ser lá o jogo do São Paulinho, porque eu quero saber, o São Paulo perdeu. Eu falo com a mão, falo cuspido. Ô, Diniz, porra, não tá dando certo o trabalho. 6 jogos, 2 vitórias. Então. Se você assistir, você vai achar que o grosso, cavalo... A minha mulher fala assim, só que é o seu jeito, você é esse ignorante. E aí ele responde. Só que aí começa uma discussão com o comentarista que estava do meu lado, que era o Celso Cardoso, que eu trabalhei com ele durante 10 anos também, e a gente também sempre teve uma... Gente finíssima. Sempre bateu de frente, assim, que ele tinha umas posições, eu era contra, ele tinha... A gente não é que não se dava bem, ele tinha uma posição profissional e eu discordava de alguns pontos. E ele fala assim pra mim, mas o Diniz responde, eu acho que a gente vai receber o William Gomes, vai receber o Antony, eu só não concordo com você que o trabalho não tá dando certo, porque eu cheguei faz 4 meses, tal, e eu trabalho pra caramba. Eu falei, ninguém tá falando que você não trabalha. Beleza. E aí o Celso fala assim, mas aí também já é pra trocar o treinador? Aí eu falei, não, quem tá falando de trocar o treinador, velho? Não tô ligado de trocar o treinador. E naquela época, o Loss, lembra do Loss, do Corinthians? Tinha durado... Osmar Loss. Quanto tempo ele durou? Um mês? Sei lá, por aí. E aí toda a imprensa queria a saída do Loss. E no São Paulo é assim, quando é no Corinthians, a gente sabe que 80% da imprensa torce pro Corinthians. Então, quando é pro Corinthians, troca. Como é que chama? Fato novo. Vamos criar um fato novo. No São Paulo deixa aí o cara. Pô, deixa o cara trabalhar, tá 3 anos aí, tá quase... Deixa o cara mais 5 anos aí. E eu falei, engraçado, que no Corinthians, o cara jogou um mês, vocês querem a cabeça do cara. O Loss, aí vocês pediram a cabeça do cara. E eu não estou pedindo a saída dele, eu só estou falando que o trabalho... Aí, só que eu, falando desse jeito, agora eu tô calmo, na hora eu tô inflamado. E aí virou, porque eles pegam esse corte, eu esbravejando assim, e colocam o Diniz com uma cara de coitado, que nem ele estava fazendo aquela cara de coitado, ele estava acompanhando o debate. E aí, depois disso, no programa, eu fiz outras perguntas, ele respondeu normalmente, não teve problema nenhum. Acabou o programa, eu trabalhava no SBT de madrugada, foi um dia que caiu uma chuva terrível em São Paulo. Eu vou trabalhar de madrugada, me despeço rapidinho das pessoas, vou trabalhar. Quando eu chego em casa no dia seguinte, era 10 horas da manhã, abro meu celular, ameaça de morte. Vou te matar, sei o quê, o que você fez com o Diniz, sei o quê. Falei, caceta. Aí fui olhar na internet, só tinha os cortes. E eu gritando, então os caras fazem a edição, né? E ele quer... Olha lá. Aí... Olha lá. Só que, aí voltando à história do Diniz. A trajetória dele no São Paulo, você lembra como foi? O Campeonato Brasileiro mais ganho da história, que o São Paulo perde. Tem o episódio do Perninha, né? Que não teve nada a ver com o São Paulo ter perdido o título com aquilo lá. Eu faço questão de deixar claro. Porque os jogadores ficaram bravos, porque o Casares chegou e demitiu o Pássaro, que era o querido deles. Então o São Paulo perde aquele campeonato. O São Paulo vai disputar uma Libertadores. Antes da Libertadores, pega o Mirassol no Morumbi. E perde de 3-2. Você lembra desse jogo do Mirassol? O Mirassol tinha trocado 18 jogadores. Os caras vieram de ônibus de Mirassol, parava no posto e perguntava pro frentista, quer jogar? Tem um jogo aí, o frentista, eu vou. E foi. Chegou no Morumbi e ganhou do São Paulo. Eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista. O Catadão do Mirassol. O Catadão do WhatsApp, que eu chamava. Foi eliminado ali. O São Paulo foi jogar uma Libertadores. Foi eliminado na fase de grupos. O São Paulo não era eliminado na fase de grupos há 30 anos. Foi eliminado com o Diniz. Foi jogar a Sul-Americana, caiu para a Série B, né? Foi eliminado da Libertadores, foi eliminado pelo Lanús. Tomou 6 gols em 2 jogos eliminatórios. Do Lanús. E perdeu o Campeonato Brasileiro mais ganho da história. Então, pela essa curta trajetória e me fazendo passar tanta tristeza, é o Diniz. E agora o Crespo também, que
A Portuguesa não ganhava do São Paulo no Morumbi há 16 Mas anos. o Crespo, eu já questiono o trabalho dele, mas o Crespo tirou o São Paulo da fila, né? Em 2021 tirou o São Paulo da fila. Naquele Campeonato Paulista, que ele tirou. E o Crespo é o seguinte, análise do trabalho do Crespo, como é que eu vou fazer se não pagam jogadores? Eu queria ver o Crespo trabalhando com o elenco que recebesse em dia. Eu entrevistei o Renato Augusto na Fox uma vez. O Renato Augusto falou que no título do Brasileirão de 2015, o Corinthians jogou o Brasileirão praticamente inteiro sem receber. Eu fiquei sabendo que eram 8 meses de salário atrasado. Que aí o Roberto de Andrade era presidente, chamou os caras, falou, não tem para pagar, mas tal dia em outubro eu pago todo mundo. E aí tal dia de outubro pagou. Até lá o Corinthians jogou sem salário nenhum. Foi campeão. E foi campeão brasileiro. É isso que eu falo. Postura, é postura. Não tá certo. Não tô dizendo que tá certo. Tem que pagar o que combinou com os caras. Tem que pagar. Se o cara é bom, se o cara é ruim, ganha muito, ganha pouco, não interessa. O cara foi contratado, tá lá trabalhando, tem que receber. Tem que pagar. Mas existe uma diferença enorme pro pai de família e até porque esses caras vão receber. De uma maneira ou de outra eles vão receber. Pode demorar, mas vão receber. A gente tá encerrando. Quem quiser te criticar pode ou você é um ser humano? Eu sou velho. Velho não pode criticar. O Estatuto do Idoso me protege. Não pode me cobrar. Ó, depende. Agora para acabar, eu fiquei falando mais uma hora. O Rogério Ceni uma vez falou, os canalhas também envelhecem. Eu vi. Mas eu falo mais que pobre na chuva, né? Era para acabar o programa faz uma hora. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ficaria aqui mais uma hora. O Barolo, você é bom demais, já te falei isso, cara. Você é muito bom. Agora, é legal. Quando o São Paulo está numa fase ruim, é legal te ver, cara. Pô, eu queria que você visse a fase boa. Ah, mas não dá. Vou passar raiva. Tem que passar raiva. E, né? E me divertir. Não me divertir, Barolo. Você é bom pra caralho. Obrigado, Barolo. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Sensacional. Eu sou muito fã do Barolo. Semana que vem a gente volta com mais Benjamin Mútil. Valeu. E se liga nisso, hein? Até 1.100 quilômetros de autonomia combinada e até 110 quilômetros só no elétrico. Muita gente consegue ficar andando até uma semana só no modo elétrico, dependendo do uso. E na estrada, o conjunto entrega até 235 cavalos, com 0 a 100 em 7,9 segundos. É aquele carro que não te deixa na mão quando você precisa fazer uma ultrapassagem. Por dentro é tudo muito intuitivo. Tela giratória de 12,8 polegadas, cockpit inteligente, conectividade com atualizações OTA e assistências de condução ADAS, para deixar o caminho mais seguro e mais leve. Porta-mala de 520 litros para você carregar o que você quiser. E um espaço interno incrível. BYD Song Pro, tecnologia que simplifica, autonomia que liberta e conforto que dá vontade de dirigir.